Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 371, A Patrulha da Noite. Ned Stark. Quando o exército de Ned do Norte estava a quase 100 milhas de Porto Real, ele decidiu parar por vontade própria. Tyrion logo chegou para encontrá-lo, acompanhado por Catelyn, Sansa e Arya. A Víbora Vermelha também estava presente, tendo pedido para se juntar a ele por conta própria. Ele estava curioso sobre as tentativas de Viserys de persuadir Ned a se render. Em sua visão, Viserys tinha quase o mesmo charme que sua mãe, que estava em uma posição difícil. Ele acreditava que Viserys poderia influenciar a bússola moral dos Sete Reinos para abandonar sua honra. Os dois lados se encontraram perto da desolada Kingswood. A floresta outrora densa agora parecia estéril, pois a queda da temperatura havia diluído sua cobertura. Os animais haviam se tornado escassos, e o canto ocasional dos pássaros apenas acentuava o vazio, fazendo parecer desprovido de vida. À medida que mais criaturas migravam para o sul, o povo do norte, sempre resiliente, continuou marchando em direção ao gelo e à neve. Sansa e sua irmã avistaram o estandarte do lobo gigante. Arya, cheia de excitação, saltou da carroça, apenas para ser parada por um manto dourado. A testa de Ned franziu profundamente, sua expressão tão gravada quanto pedra. Mesmo em momentos de calma, seus sulcos permaneceram, não revelando nada de seus pensamentos. Naquele momento ele sentiu uma pontada de culpa. Até Tyrion pensou que poderia trocar Henry pela segurança de sua família, mas em vez disso, a escolha recaiu sobre a Víbora Vermelha. Tyrion conduziu Bronn e vários homens de manto dourado em direção a Ned, e Ned caminhou para encontrá-los. Meu senhor Ned, Tyrion começou, inclinando a cabeça, acho que deveríamos nos sentar. Falar assim é um pouco demais para o meu pescoço. Dois mantos dourados trouxeram cadeiras, embora uma fosse visivelmente mais alta que a outra. Tyrion esperava olhar para Ned e seu assento mais alto, mas, para sua surpresa, elas estavam no nível dos olhos. Ned era ainda mais alto do que ele esperava. Então, o senhor já se decidiu e escolheu um novo rei? Tyrion gracejou, sua língua afiada tão cortante quanto sempre. Ned, no entanto, permaneceu imperturbável. Ele respondeu claramente, quando eu retornar ao norte, vestirei o preto e irei para a muralha, renunciando à minha reivindicação ao senhorio de Winterfell. As palavras de Ned fizeram Tyrion e Bronn trocarem olhares assustados. Desistir de um senhorio? O velho lobo estava fazendo uma escolha que nenhum dos vereadores da cidade, tão obcecados por fama e fortuna, conseguia compreender. Com essa decisão, a honra de Ned se tornou inatacável mais uma vez. Meu senhor! Rickard, de pé atrás dele, engasgou em descrença. Ele nunca esperou que Ned tomasse tal decisão. Os homens do norte dificilmente poderiam imaginar sua terra sem ele. Eles poderiam realmente confiar naquele garoto ruivo, Robb, para liderá-los? Ele nem parecia um nórdico. Como se não tivesse ouvido Tyrion, Ned falou enquanto Lannister ainda estava cambaleando em choque. Vim para negociar reféns, disse Ned calmamente. Tyrion ficou atordoado com a decisão de Ned, momentaneamente sem palavras. Sua ambição sempre foi reivindicar Casterly Rock, para se tornar o herdeiro Lannister. No entanto, o homem parado diante dele, um homem que possuía algo tão valioso quanto a Winterfell, estava desistindo como se não fosse nada. Pela primeira vez, Tyrion se sentiu completamente derrotado. Bem, eles estão todos aqui, Tyrion murmurou, sua voz fraca e instável. Ele gesticulou atrás dele. Catelyn estava de pé com uma mão apoiada protetoramente no ombro de Sansa, a outra segurando a mão de Arya. Sua barriga, redonda e pesada com seu sexto filho, mostrava a passagem do tempo desde que se encontraram pela última vez. Os olhos azuis de Sansa e os vívidos olhos cinza de Arya estavam cheios de ternura enquanto olhavam para sua mãe. Naquele momento foi como se o mundo inteiro tivesse sido reduzido àqueles dois pares de olhos. Todo o resto desacelerou, as bandeiras tremulando, as plantas balançando, tudo parecia se esforçar contra o vento, como se tentasse segurar o momento no lugar. Vim negociar com Oberyn, disse Ned, quebrando o silêncio. Quem? Tyrion piscou, pensando ter ouvido mal. Oberyn Martell, repetiu Ned, enunciando calmamente o nome completo da Víbora Vermelha. Perto dali, Bronn parecia igualmente confuso. Nem ele nem Tyrion conseguiam entender as intenções de Ned. Ambos presumiram que Viserys havia oferecido Henry como parte dos termos para a retirada de Ned. Mas não, esta era a segunda vez que Ned fazia algo que deixava Tyrion completamente perplexo. Tem certeza? Tyrion perguntou, ainda incerto. Sim, respondeu Ned. Mas eu gostaria de pedir permissão para me encontrar com eles. O olhar de Ned nunca deixou Catelyn. Ele não olhou para Tyrion, não vacilou. Algo sobre a intensidade silenciosa nos olhos de Ned despertou uma memória inesperada em Tyrion. Por um momento fugaz, o rosto de Shay brilhou diante dele. Não Shay, Tisha. A garota que seu pai havia jogado no quartel para ser abusada. Embora Tywin e Jaime tivessem dito a ele que Tisha era apenas uma prostituta que eles pagaram para ele perder a virgindade. Tyrion ainda se lembrava dos detalhes de seu tempo com ela. Por confiança em Jaime, ele acreditou na história deles. Mas uma voz pequena e insistente dentro dele sussurrou que Tisha não era uma prostituta. Ela era uma garota boa e inocente, e ela tinha sido sua esposa. Afastando a lembrança, Tyrion suspirou e finalmente concordou com o pedido de Ned. Ned foi até Catelyn, carregando uma das cadeiras ele mesmo. Ele gentilmente a ajudou a se sentar, então calmamente começou a explicar tudo, porque ele havia retornado. O acordo que ele havia feito com Viserys e seu plano de usar o preto.
Pai, quero me juntar à patrulha da noite com você para poder conhecer o tio Benjen. Arya exclamou com excitação inocente. Como de costume, ela não entendeu a gravidade do que a patrulha da noite realmente significava. Ned sorriu e afagou sua cabeça afetuosamente, enquanto Catelyn e Sansa não conseguiam segurar as lágrimas. Catelyn pegou a mão grande de Ned e gentilmente a colocou em sua barriga inchada. Escolha um nome para o bebê, ela sussurrou. Ned sentiu o movimento suave da criança não nascida sob sua palma, e seu coração se agitou mais uma vez com uma profunda ternura. Para a surpresa de sua família, Tyrion não apenas havia devolvido a víbora vermelha, mas também havia concordado em deixar Catelyn e as meninas irem com Ned. Enquanto o exército do norte, uma longa linha negra se estendendo até o horizonte, começava sua marcha para o leste, Tyrion ficou em silêncio observando-os partir. Seu coração estava pesado com emoções conflitantes. Na viagem de volta, ele se virou para Bronn e disse: "Você não precisa ficar em Porto Real por enquanto. Vá para as terras ocidentais por mim e encontre alguém." "Quem?" Bronn perguntou. "Tisha." "Tisha?" Bronn repetiu, não familiarizado com o nome. "Qual é o sobrenome dela? De que casa ela é?" "Ela é apenas a filha de um arrendatário. Encontre-a para mim", Tyrion respondeu, sua voz mais baixa do que o normal. Do outro lado do Mar Estreito, Melisandre, sentindo o fracasso de seu assassino das sombras, caiu na inconsciência. O corpo sob suas vestes vermelhas, que estava contorcido e grotesco como de uma mulher grávida, agora retornou à sua antiga forma graciosa e contida, como se a transformação monstruosa nunca tivesse acontecido. Mindinho, seu companheiro, não ousava pensar em nada. Afinal, ela ainda tinha o coração dele em suas mãos, literalmente. Se ela retornasse a Arrinhal, Robert poderia puni-la por falhar em sua tarefa. Se ela buscasse refúgio em Roxhash, Viserys não mostraria misericórdia, e Melisandre provavelmente pereceria. Depois de pesar suas opções, Mindinho chegou a uma conclusão. Só havia um lugar para ele, o Vale. Esse era o domínio de sua antiga amante. Se ele conseguisse convencer o povo do Vale a se ajoelhar diante de Viserys, ele poderia garantir uma posição poderosa. Com o tempo, talvez ele pudesse até controlar o Vale abertamente. Capítulo 372. O Vale não envia tropas. O Vale. O Portão Sangrento. O Portão Sangrento é uma fortaleza formidável construída em uma estreita passagem na montanha. Suas torres de vigia gêmeas empoleiradas nos penhascos lembram as presas de uma grande fera, e todo o portão se ergue como uma boca cheia de sangue, pronta para devorar qualquer um que ouse se aproximar. Em sua longa história, ele nunca caiu para o inimigo, permanecendo como o escudo mais inexpugnável protegendo o ninho da águia e o vale. Por 10.000 anos, inúmeros exércitos tentaram violar o Portão Sangrento, apenas para deixar para trás campos de cadáveres. Os únicos que passaram por ele foram os dragões dos Targaryens. Brinden Blackfish Tully, o cavaleiro do Portão Sangrento, agora guarda esta antiga fortaleza. Com a guerra no horizonte, ele tem incansavelmente estado Lysa Arryn a enviar tropas para apoiar Jaime Lannister. Mas Lysa, como sempre, o evita, usando preocupações sobre a frota de Viserys como desculpa para o atraso. O tridente pode estar fervilhando com os navios de guerra de Viserys, mas Wyn, sempre astuto, colocou correntes de ferro no rio, deixando espaço suficiente para o exército do Vale atravessar se forem enviados. Brinden tentou de tudo para fazer Lysa entender. Se Viserys vencer, todos eles enfrentarão um acerto de contas como nenhum outro antes. Nem mesmo as ordens de Robert, entregues pessoalmente, a estimularam a agir. A frustração corrói Brinden. Ele está posicionado no Portão Sangrento, mas sem a cavalaria do Vale, Jaime não terá poder para deter o avanço das forças de Viserys. E quando os reforços de Viserys chegarem do outro lado do Mar Estreito, as chances de Robert serão completamente frustradas. A garoa constante do lado de fora da janela só aumenta sua irritação. De repente, uma carruagem apareceu à distância, serpenteando em direção ao Portão Sangrento. Os olhos de Brinden se estreitaram. Ele gritou das torres, sua voz ecoando pelo vale como um trovão nas nuvens. "Quem vai lá pelo Portão Sangrento?" Uma voz familiar respondeu de baixo. Era Mindinho, Petyr Baelis, e ele tinha passado pelo Portão Sangrento mais de uma vez, bem versado em seus procedimentos. O enviado do rei Robert, Petyr Baelis. Robert enviou alguém. O coração de Brinden se elevou. Ele esperava que a chegada de Mindinho pudesse finalmente levar Lysa a agir. O mais recente favorito de Robert não estaria aqui a menos que fosse para incitar Lysa a enviar tropas. Se o próprio Robert tivesse enviado Petyr, não haveria mais espaço para atrasos. Ele quase quis arrastar Mindinho pela orelha, mas as formalidades tinham que ser observadas. "Em nome do Ninho da Águia, Senhor do Vale e verdadeiro Guardião do Leste, eu lhe concedo passagem. Mantenha a paz em seu nome." Mindinho logo foi autorizado a passar, e Brinden correu para encontrá-lo. Petyr perguntou Brinden, sua graça o enviou para instar Lady Lysa a enviar tropas? Mindinho, é claro, não podia dizer a verdade, que ele não havia recebido ordens de Robert e que tinha vindo por vontade própria. Ele sorriu e mentiu suavemente. "A mulher na carruagem é a Bruxa Vermelha. Sua graça, na verdade, me enviou para um assunto diferente." A testa de Brinden franziu. "E as tropas?" Mindinho sabia que não poderia forjar diretamente a ordem do rei. Seria óbvio demais, facilmente exposto. "Eu não posso falar pelas tropas", ele respondeu cuidadosamente, "mas há outros assuntos urgentes."
Teremos que falar com Lady Lisa. Brinden assentiu, embora não estivesse totalmente convencido. Ainda assim, se Mindinho estivesse aqui, havia esperança de que algo pudesse mudar. E por enquanto, isso teria que ser o suficiente. Eu também vim por esse motivo, disse Mindinho. Ótimo. Vá persuadir Lisa, Brinden insistiu. Mas a mente de Mindinho já estava em outro lugar. Seu único pensamento agora era fechar o portão sangrento e esperar Viserys terminar sua guerra, então correr para jurar lealdade. Não correr, jurar lealdade seria o suficiente. Antes disso, porém, ele precisava estabilizar, ou melhor ainda, controlar a facção pró-guerra no vale. Homens como Brinden seriam melhor mantidos trancados a 7 chaves. Em Roxhash, Viserys se viu em uma posição precária. Apesar de ostentar um exército de 40.000 a 50.000 homens no papel, suas forças estavam dispersas. Quase metade estava ocupada defendendo o norte das forças Umber, e outros 20.000 tinham que proteger o vale e as terras da coroa contra novas incursões. Isso deixou apenas 20.000 tropas para enfrentar Jaime Lannister. Jaime, apoiado pelos reforços de Arrinhal, agora comandava cerca de 20.000 soldados. E a fortaleza de Arrinhal atrás dele lhe dava vantagem em termos de manobrabilidade. Em sua tenda de guerra, Viserys estava reunido com Jorah Mormont e seus outros comandantes em volta de uma mesa de areia, conduzindo uma simulação militar. A mesa estava posta com peças de xadrez, cabeças de leão para os Lannisters, cabeças de dragão para os Targaryens, e 7 peças de dragão de cores diferentes para representar os 7 dragões em seu exército. Estamos em desvantagem quando se trata de terreno, Jorah apontou. Maidenpool fica um pouco mais alto do que nós. A topografia de Westeros naturalmente favorecia o oeste, que era mais elevado que o leste. Temos uma vantagem na cavalaria, acrescentou Convira ansiosamente, e com os dragões o segurando, a chave será nossa linha de frente. Viserys ouviu atentamente, mas sua mente estava no quadro geral. Ele queria esperar Connington chegar com reforços, mas o tempo não estava do seu lado. Robert Baratheon não lhe daria esse luxo. As forças de Jaime já estavam se mobilizando e atacariam antes que Viserys pudesse consolidar totalmente suas tropas. Transportar todo o seu exército, 100.000 homens no total, através do mar em uma única onda era impossível nesta era. A logística de tal operação era impressionante, e as rotas marítimas não a suportariam. Até mesmo a noção, como retratada nas histórias, de Daenerys retornando a Westeros com 20.000 imaculados e incontáveis guerreiros Dothraki fazia pouco sentido. Na realidade, levaria meio ano para viajar da Baía dos Escravos até Westeros, mesmo Zenre, um almirante chinês, com um poderoso império às suas costas. Não conseguiria tal façanha com cavalos de guerra a reboque. Daenerys, por outro lado, não tinha nada atrás dela além de seu amante mercenário. O cenário inteiro era ilógico. O acampamento de Robert havia se aproveitado dessa fraqueza, buscando transformar a ofensiva de Viserys em uma guerra de atrito. Eles não esperariam, pressionariam o ataque e forçariam a mão de Viserys. Viserys sabia que não tinha escolha. Ele teria que enfrentar Jaime de frente. Derrotar Jaime era o único caminho a seguir, depois do qual ele poderia voltar sua atenção para Arrinhal, sitiando-a para ganhar tempo suficiente para que seus reforços chegassem. Só então ele poderia realmente selar o destino de Robert e pregar o último prego em seu caixão. Ainda não há movimento no vale? Viserys perguntou ao batedor enviado pelo jovem Connington. Vossa Graça, não há sinal de movimentação de tropas no vale. A falta de ação do vale fez Viserys pensar na Guerra dos 5 Reis da linha do tempo original. Naquela época, Brinden Tully esperava que o vale enviasse tropas, mas Lysa Arryn ficou parada, impassível ao conflito ao seu redor. Mindinho estava por trás disso, manipulando eventos para seu próprio ganho. Naquela época, Mindinho queria que os Lannisters e os Stark se separassem. Agora, Viserys suspeitava. O homem sabia que a derrota de Robert era inevitável. Quando um lado fica forte demais, as condições para jogar com os dois lados desaparecem. Mindinho não arriscaria ficar do lado de Robert agora. 3 caminhos estavam abertos para ele: lealdade a Robert, neutralidade ou lealdade ao lado vencedor, Viserys. 2 dessas opções já haviam sido descartadas. Restava apenas uma. Por que ele simplesmente não marcha com seu exército e deserta para nós? Viserys refletiu. A resposta, ele pensou, era prestígio. Mindinho ainda não tinha influência ou poder para reivindicar o título de Guardião do Vale. Ele estava esperando o momento certo para fazer sua jogada. O homem queria avançar sem dúvida. Mas se o dragão de Viserys fosse mais forte, ele não teria que esperar. Ele poderia simplesmente destruir as defesas do vale e dividi-lo em 2. Por enquanto, porém, eles tinham que se concentrar na batalha imediata. Proteja a cidade. Viserys ordenou. Diga a Sor Connington para chamar de volta 4.000, não 7.000 tropas e se juntar a mim para sitiar Lagoa da Donzela. Sim, meu senhor. Ele se virou para Jorah Mormont. Sor Jorah. Vossa Graça. Jorah respondeu, dando um passo à frente. Você comandará nosso flanco esquerdo. Viserys então se virou para um oficial da Golden Company. Sor Moody, você se juntará a Sor Jorah na esquerda. Sim, meu senhor, disse Sor Moody com um aceno de cabeça. Enquanto Viserys continuava a dar ordens, Eustace Brune de Cracklow Point ficou ansioso. Ele ainda não tinha ouvido nada sobre os Cavaleiros da Asa do Dragão, sua ordem. Então Viserys gritou. Sor Eustace Brune. Eustace levantou-se rapidamente, sua excitação mal contida. Com tantos Brunes presentes, era raro ouvir seu nome completo sendo usado. Você e os Cavaleiros da Asa do Dragão vão me atacar de frente.
quero a cabeça de Jaime Lannister em uma estaca. Sim, vossa graça. Eustace respondeu, sua voz cheia de determinação. Viserys já havia provado, durante o ataque noturno em Summeral, que dragões se destacavam em ataque surpresa. Ele havia decidido atacar o acampamento de Jaime com os dragões antes mesmo da batalha começar. Um ataque aéreo repentino desmoralizaria o inimigo e lhe daria uma vantagem crítica. Capítulo 373. Os dragões e os cavaleiros. Maidenpool, tarde da noite. Jaime Lannister recebeu a melhor educação em guerra, mas esta foi a primeira vez que ele comandou uma batalha sozinho. Em seus anos mais jovens, antes de ganhar o título de regicida, ao cravar sua espada no peito de Aerys, seu objetivo era igualar a lendária Espada da Manhã em combate. Agora, como um novato na arte da guerra, ele se viu empurrado para um pesadelo de começo. Nos últimos 2 dias, os soldados em seu acampamento não conseguiam parar de falar sobre os Imaculados e os dragões. À noite, Jaime estava de pé sobre o mapa, repetidamente fazendo cálculos em sua mente. Não importava como ele abordasse, sem uma vantagem numérica significativa, essa batalha parecia invencível. Os dragões pioraram tudo. Com Viserys comandando os dos céus, as formações de Jaime foram expostas. Cada movimento, cada tática, não havia como esconder dos olhos de um cavaleiro voando alto. Jaime pensou amargamente. Eles provavelmente poderiam até ver a cor da roupa íntima que estamos usando lá de cima. O exército do vale já chegou? Jaime perguntou, sua voz tensa enquanto se virava para Lancel, que estava em posição de sentido ali perto. Não, meu senhor, Lancel respondeu. Nós enviamos 3 ondas de corvos, mas ainda nenhuma resposta do vale. Jaime franziu o senho, xingando baixinho. O que diabos essa Lisa está fazendo? A pressão estava aumentando. Sem reforços do vale, os 2 exércitos estavam empatados, algo que normalmente não o preocuparia. Mas Viserys tinha 7 dragões. O pânico já havia começado a se espalhar pelo acampamento. O ataque de Aegon Arrinhal com apenas 3 dragões era lendário, e contos do infame fogo de dragão deixaram os homens de Jaime ansiosos e temerosos. Nos últimos 2 dias, até mesmo as prostitutas do acampamento fugiram, e escaramuças entre os soldados estavam se tornando mais frequentes. A disciplina estava escapando, e ainda havia a lembrança da destruição brutal da frota de Robert por Viserys, testemunhada por muitos dos próprios homens de Jaime. As histórias apenas alimentavam o crescente sentimento de pavor. A história havia mostrado que quando os Targaryen comandavam dragões, nenhum exército comum, não importa quão habilidoso, havia vencido contra eles. Que barulho é esse? Um dragão. Um rugido ensurdecedor ecoou pela noite enquanto Jaime corria para fora. Ele olhou para cima, examinando o céu, mas não viu nada a princípio. Contra a luz bruxuleante do fogo, ele conseguia apenas distinguir sombras enormes voando pela escuridão. Não havia dúvidas, aquelas sombras eram dragões. Mas as chamas saindo de suas bocas eram diferentes do que ele tinha visto há mais de 1 ano. Quando Viserys atacou a frota de Robert, o fogo dos dragões tinha queimado em laranja brilhante. Agora as chamas estavam pretas como breu, misturando-se quase perfeitamente com o céu noturno. Isso tornava quase impossível para os soldados que operavam as balistas encontrarem seus alvos. Os 7 dragões desceram de grandes altitudes, mergulhando baixo para liberar suas chamas negras, então puxando para cima para repetir o ataque. Embora não fossem tão massivos quanto o lendário Balerion, o terror negro, a destruição que causaram foi devastadora. Cavalos e soldados foram engolfados pelas chamas, e o efeito no moral foi devastador. Meu senhor, cuidado! Lancel gritou enquanto fogo negro chovia de cima. Jaime sentiu o calor abrasador passar por ele, a rajada das asas de um dragão o desequilibrando. Enquanto ele tropeçava, ele viu Lancel explodir em chamas, seus gritos agonizantes enchendo o ar. Atordoado, Jaime lutou para recuperar o equilíbrio, mas quando ele se virou para Lancel, era tarde demais. Seu jovem primo já havia desmoronado no chão, consumido pelo fogo. Jaime não podia fazer nada além de assistir enquanto o corpo de Lancel se transformava em cinzas e aço derretido. O fogo no acampamento cresceu, consumindo tendas e suprimentos, o inferno iluminando a noite como um segundo sol. O cheiro acre de carne e sangue queimados enchia o ar. Acima, Jaime podia ver os dragões dançando através do brilho vermelho das chamas, suas asas bem abertas. Ele podia até mesmo distinguir a figura de um cavaleiro em cima de uma das feras. Naquele momento, Jaime não sentiu raiva, apenas uma profunda e avassaladora sensação de impotência. Ele havia lutado muitas batalhas, mas contra dragões não houve vitória. A montanha, patrulhando à distância, teve a sorte de perder o pior do ataque. De seu ponto de vista, ele viu o quartel de Lagoa da Donzela envolto em chamas e correu de volta, sentindo o desastre. Bem acima, Viserys e Daenerys inspecionavam o caos abaixo. O quartel estava em chamas e, segundo suas estimativas, pelo menos 1000 homens estavam mortos. Muitas das balistas haviam sido destruídas, deixando as forças de Jaime incapazes de representar uma ameaça significativa na batalha que se aproximava. Embora as chamas dos dragões estivessem quase esgotadas, Viserys tinha mais uma tática em mente, um ataque psicológico. Soldados do usurpador. A voz de Viserys retumbou, amplificada por uma trompa. Eu sou Viserys Targaryen, filho de Aerys Targaryen. Não morram por um falso rei. Robert Baratheon, o homem que vocês seguem, queimou as estátuas dos 7 deuses com as próprias mãos e foi declarado ímpio pelo Alto Septão. Abaixem suas armas e marchem para Roxhash, e eu pouparei suas vidas. Então Daenerys, sua voz clara e autoritária, gritou.
aqueles que jurarem lealdade à casa Targaryen manterão seus títulos e terras. Soldados, vocês podem se juntar ao nosso exército ou receber 3 dragões dourados para voltar para casa. Os Targaryens nunca impedirão ninguém que queira voltar para casa. Pensem em suas esposas, seus filhos, suas famílias, voltem para casa e vivam. Suas palavras ecoaram pelo acampamento, e os soldados aterrorizados, que estavam fugindo em todas as direções, começaram a diminuir o ritmo. Alguns pararam, ouvindo. As imagens de suas esposas e filhos vieram à mente, e o medo de morrer em uma batalha fútil ficou mais forte. Dax, vamos sair daqui. Um soldado, com o rosto sujo de fuligem, sussurrou para outro próximo. Ninguém pode derrotar os Targaryens. Não com dragões. O outro homem assentiu rapidamente. Na verdade, eles não se conheciam. Eles só se conheceram em sua fuga desesperada das chamas. Mas isso não importava. Eles compartilhavam o mesmo instinto de sobrevivência. Boa ideia. Vamos lá, ele concordou. Por todo o acampamento de Jaime, a mesma cena se repetiu. Soldados unidos por cidades natais compartilhadas ou pela irmandade forjada na batalha, sentiram uma vontade avassaladora de fugir. Tirando vantagem do caos e do fato de que ninguém estava olhando, eles escaparam em pequenos grupos, indo para o leste em direção a Rockhurst. Dani, nosso exército está quase aqui, Viserys gritou. Vamos tomar Lagoa da Donzela em um ataque rápido. Ótimo. Daenerys respondeu. Viserys olhou para o acampamento em chamas abaixo. Se ao menos os dragões tivessem uma reserva de combustível maior, eles poderiam ter tomado Lagoa da Donzela com apenas 7 deles. O pensamento cruzou sua mente, ele poderia pousar diretamente na cidade com seus dragões e causar estragos. Mas isso era muito arriscado. Ser invencível era um pensamento tentador, mas se eles fossem emboscados enquanto estivessem no chão, as perdas seriam catastróficas. Desde o dia em que os dragões eclodiram, Viserys e Daenerys concordaram com um princípio fundamental. Nunca aterrissar para combate corpo a corpo se você puder apenas fazer chover fogo dos céus. Ele sabia que seu objetivo final era o Rei da Noite, não apenas Robert. Os dragões não deveriam se perder em sua própria guerra de restauração. Jaime observou enquanto Viserys e seus dragões partiam, suas silhuetas desaparecendo no céu noturno. Suprimindo sua tristeza por Lancel e o caos no acampamento, ele se preparou para reunir suas forças restantes. Mas naquele momento, um batedor correu sem fôlego. Meu senhor, o exército de Viserys está a apenas 60 li de distância. Eles chegarão aqui pela manhã, no máximo. Jaime olhou para o céu escurecendo. 2 horas, talvez menos. Ele não tinha escolha a não ser se preparar para a batalha. Acima dele, as estrelas estavam desaparecendo conforme o amanhecer se aproximava. Na estrada para Maidenpool, os Imaculados avançaram como serpentes negras velozes, suas fileiras disciplinadas e ininterruptas. Em sua marcha, eles encontraram nobres e soldados ansiosos para se render. Como o comandante Dick gritou, não temos tempo para prisioneiros. Fiquem no lado direito da estrada. Deixem suas armas no lado esquerdo. Qualquer um que esteja pensando em tentar algo será executado na hora. A princípio, alguns dos cavaleiros e nobres se irritaram com a ordem severa. Mas seu ressentimento rapidamente desapareceu quando eles viram os Imaculados silenciosos, imóveis e armados como estátuas de aço. Pai, olhe o equipamento deles, Reinald Westerling murmurou de olhos arregalados. É muito superior ao nosso. Os Westerlings, há muito oprimidos pelos Lannisters, tinham pouca vontade de permanecer leais a eles. Quando Viserys chamou dos céus, os Westerlings pegaram sua cavalaria e fugiram do acampamento de Maidenpool, até mesmo escondendo suas famílias entre as tropas. Sim, Gavin Westerling respondeu, seu olhar fixo nos Imaculados. Esses são soldados de elite, e não teríamos chance de lutar contra eles. E isso sem os dragões. Gavin estremeceu ao pensar nos dragões que voavam acima. Ele sabia que se Viserys os tivesse alvejado diretamente com fogo de dragão, sua família não teria sobrevivido à noite. Felizmente, parecia que Viserys havia focado seu ataque nos suprimentos e armas, poupando-os da destruição. Assim que eles acreditaram que o pior havia passado, o chão sob seus pés começou a tremer. O estrondo ficou mais forte e mais intenso. Pai e filho olharam para o horizonte, e seus olhos se arregalaram em descrença. 2 longas filas de gigantes montados em mamutes marchavam em direção a eles, uma visão assustadora que os abalou profundamente. Aqueles são gigantes. Eles se foram há centenas de anos. Reinald afastou o cabelo da testa, seus olhos arregalados enquanto ele se esforçava para ver melhor. Os gigantes estavam montados em mamutes, assim como homens comuns montavam cavalos. Vestidos com armaduras negras, tanto os gigantes quanto seus mamutes de guerra pareciam algo saído de uma lenda. Os mamutes, também blindados, moviam-se com imenso poder, sua presença no campo de batalha semelhante a uma força imparável, uma versão de gelo e fogo de uma máquina de guerra blindada. Nenhum soldado poderia resistir a uma força tão avassaladora. Jaime uma vez esperou romper as forças de Viserys com a montanha, mas agora, ele duvidava que até mesmo Gregor Clegane pudesse manter sua posição contra esses gigantes imponentes. A montanha teria sorte se não colidisse de cabeça com essa fortaleza impenetrável de carne e aço. O barulho feito por Viserys e Daenerys tinha se espalhado por quilômetros, alertando Jaime sobre seus movimentos muito antes que ele pudesse vê-los.
Mesmo agora, as chamas de Maidenpool ainda não tinham morrido, tremeluzindo contra o céu escuro. Quando as estrelas começaram a desaparecer, Convira, liderando os Imaculados em direção à Lagoa da Donzela, avistou os dragões retornando à distância. Ele rapidamente reuniu seus comandantes e foi até onde Viserys havia pousado. Convira notou a atenção dos dragões fixada nos cavalos, seus olhos brilhando famintos. Eles devem estar morrendo de fome, ele pensou, especialmente o dragão negro, cuja boca estava pingando saliva. Depois de acalmar seu próprio cavalo, Convira se aproximou de Viserys. Parabéns a vossa graça e à princesa pela vitória sobre o inimigo. Sor Convira, é muito cedo para reivindicar vitória, Viserys respondeu. Passe a palavra, o exército deve avançar a toda velocidade. Tomaremos Lagoa da Donzela antes do primeiro raio de sol. Como ordenar, vossa graça? Convira sabia que o ataque noturno tinha sido um sucesso, mas o tempo ainda era essencial. Chegar até mesmo o momento antes poderia fazer toda a diferença para selar sua vitória. Para os Imaculados, com sua resistência notável, cobrir longas distâncias em um ritmo rápido era uma segunda natureza. Capítulo 374. A lealdade do regicida. As bandeiras vermelha e preta estavam de frente uma para a outra no campo de batalha. A diferença era gritante. O exército Targaryen estava cercado por dragões, enquanto as forças Lannister não tinham nada para protegê-los, exceto seus números e as fileiras de oficiais Lannister que os lideravam. Viserys havia deixado claro, nem Lannister nem Baratheon seriam poupados. Para Jaime e seus homens, não havia escolha a não ser lutar até a morte. Jaime havia perdido mais de 6.000 homens no ataque da noite passada, incluindo 2 lordes e 400 cavaleiros. Um terço de suas forças havia desaparecido, e muitos de seus suprimentos haviam sido destruídos. Metade de suas tropas de elite havia perecido, e a maioria dos cavalos havia disparado aterrorizados ao ver os dragões. Em qualquer situação normal, recuar teria sido a melhor opção. Mas com Viserys comandando dragões e um complemento completo de cavalaria, recuar significava aniquilação certa. Jaime calculou que Viserys não arriscaria enviar os dragões novamente tão cedo. Tyrion uma vez lhe disse que o fogo do dragão era exaustivo para as feras, algo que ele havia lido em um livro antigo. Ainda assim, Jaime enviou uma mensagem a Rinhal, não para pedir reforços, mas para informar as forças de Robert sobre o ataque e as pesadas perdas. Jaime tinha pouco amor por Robert, mas agora seus pensamentos estavam consumidos pela preocupação com Cersei e seus 3 filhos. Ele estava pronto para se sacrificar para ganhar tempo para Rinhal se preparar. Enquanto Jaime refletia sobre como atrasar Viserys o máximo possível, uma linha de figuras apareceu entre os 2 exércitos. Pelos binóculos, Jaime viu que eles estavam vestidos com armaduras pretas, com um dragão rosnando estampado no peito. Embora ele não reconhecesse qual unidade eles eram, não havia dúvida de que eles eram parte das forças de elite de Viserys. Eles são cavaleiros? Nobres? Jaime especulou, assim que uma voz alta e grosseira interrompeu seus pensamentos. Regicida. Rendam-se pacificamente ou morram lutando. O grito carregava o sotaque áspero de Cracklow Point. Sem hesitar, Jaime gritou de volta, reunindo seus homens. Capture Viserys vivo e você se tornará um lorde. Vida longa ao rei Robert. A promessa de tal prêmio enviou uma onda através de suas fileiras, e os soldados Lannister, vestidos de escarlate, atacaram as forças Targaryen. A cavalaria restante, liderada pela montanha, varreu ao redor para flanqueá-los. Das costas de seu dragão, Daenerys observou a cena se desenrolar abaixo, como se observasse uma maré carmesim quebrando contra as rochas negras imóveis de seu exército. A bravura de Jaime inspirou suas tropas, e por um breve momento a batalha ficou em jogo. Mas estava claro para qualquer observador que o impasse não duraria. As forças de Jaime estavam se lançando para a frente em uma carga desesperada e sangrenta, enquanto os Imaculados avançavam com precisão metódica, uma máquina de matar implacável. Cada carga Lannister era recebida com uma muralha de disciplina e aço, a diferença entre fúria caótica e eficiência fria e praticada. Convira permaneceu calmamente ao lado de Viserys, não vendo necessidade de comandos desnecessários. O avanço constante do exército foi o suficiente, a vitória parecia inevitável. Mas em meio à batalha, a montanha, liderando 2.000 cavalarias, viu uma oportunidade. Seu olhar afiado notou um ponto fraco na retaguarda direita de Viserys, uma seção vulnerável defendida apenas pela cavalaria Dothraki de pele oliva. Sentindo uma chance de glória, ele avançou. Enquanto a cavalaria da montanha se chocava com os Dothraki, sua atenção foi atraída para algo imponente à distância. Figuras que não estavam montadas em cavalos, mas eram tão altas quanto a cavalaria. Gigantes? A palavra brilhou em sua mente. Ele tinha ouvido rumores antes da batalha de que o exército de Viserys incluía gigantes, mas ele os descartou como mitos. Agora, no entanto, esses mitos estavam diante dele, reais e impossivelmente grandes. Enquanto sua cavalaria avançava, eles foram parados por uma linha de gigantes blindados, suas formas maciças revestidas de aço, formando uma parede impenetrável diante dele. Cada gigante tinha mais de 3 metros de altura e mesmo se deitassem, ainda seriam maiores que o homem médio. 20 ou 30 desses gigantes juntos criaram uma parede de desespero, intransponível. E esse muro não apenas ficou parado, ele avançou. Entre os gigantes, Vum Vum, o líder, era guiado por um guerreiro da casa Brune de Cracklow Point. O veterano Brune, com mais de 40 anos e sobrevivente da Batalha do Tridente com Rhaegar, comandava os gigantes míopes, que dependiam dele para navegar pelo campo de batalha.
Seu comando era claro: capturar a montanha viva. Viserys não tinha escrúpulo sobre Jaime morrer no campo de batalha, mas Gregor Clegane, a montanha, ele precisava estar vivo. Este açougueiro que havia massacrado a linhagem real não teria a misericórdia de uma morte rápida. Seja capturando a montanha ou exterminando os Lannisters e Baratheons, as decisões de Viserys eram calculadas para o futuro. O pai dos dragões entendeu que a misericórdia não tinha lugar no mundo que ele estava moldando. Mais importante, o sangue dessas casas nobres aceleraria sua centralização de poder. Viserys e Daenerys, a dupla gelo e fogo, estavam reescrevendo as regras da conquista. No novo mundo que eles imaginavam, os inimigos enfrentariam destruição total, sem espaço para misericórdia ou santos morais como Ned Stark. Percebendo que os gigantes eram inquebráveis, a montanha rapidamente virou seu cavalo, recuando. Ele estava confiante de que poderia escapar. Os gigantes, embora fortes, eram lentos. Montado a cavalo, ele tinha certeza de que poderia ultrapassá-los com facilidade. Mas o que Gregor não sabia era que esses gigantes tinham sido especialmente treinados. Apesar da visão ruim, eles se lembravam do comando simples de Viserys: escolha os maiores alvos. Enquanto a montanha galopava para longe, pensando que estava seguro, os gigantes começaram a se mover mais rápido do que ele esperava, e seus passos largos diminuíram a distância. Embora tudo ao redor deles parecesse pequeno, como batatas doces espalhadas, a montanha era inconfundivelmente grande, mesmo em meio ao caos. Vum vum, o gigante balançou seu laço com precisão, pegando a montanha pelo pescoço e arrancando-a do cavalo. Quando a montanha atingiu o chão, vários outros gigantes avançaram, prendendo-o sob seu peso enorme. Amarrar alguém era uma tarefa muito delicada para os gigantes, mas soldados rapidamente apareceram e amarraram a montanha com segurança. Gregor Clegane, a montanha, se debateu com toda a sua força, seu imenso corpo se esforçando tão ferozmente que sua armadura rangeu sob a pressão. Este bruto de homem, que se elevava sobre pessoas comuns, não era tolo. Um homem que fingia estar morto quando uma luta não podia ser vencida não sobrevivia sendo estúpido. Ele percebeu imediatamente que tinha sido levado para uma armadilha preparada especialmente para ele. Flechas de memórias cruzaram sua mente, os gritos de Elia Martell e o verdadeiro bebê Aegon, cuja cabeça ele havia esmagado contra a parede. O sangue do bebê manchando a pedra branca ainda o assombrava. Não, eu não posso ser pego vivo. Eu não posso ser pego vivo. O pânico alimentou uma onda inimaginável de força dentro dele. As cordas que prendiam seus membros estalaram, chicoteando o ar e atingindo os rostos dos soldados próximos, deixando vergões sangrentos. A montanha rugiu e empurrou seus captores para o lado, mas Vum Vum e outros 7 gigantes rapidamente o cercaram. Suas formas enormes pairando sobre ele como sentinelas imponentes e impassíveis. Pela primeira vez, a montanha, que sempre parecerá uma montanha de carne, sentiu-se fraca. Ele olhou para os gigantes, seus olhos sombreados sob os capacetes, frios e sem emoção. É isso que um anão vê? Um arrepio percorreu seu coração. Talvez fosse assim que as empregadas que ele havia torturado e matado em sua fortaleza se sentiam, desamparadas, aterrorizadas. Por um momento, uma sensação grotesca de medo tomou conta dele. Ele sempre gostou de infligir dor, mas agora a situação havia se invertido. Mas os gigantes não eram movidos pela crueldade. Eles não tinham interesse em tal prazer doentio. A motivação deles era muito mais simples. Viserys havia prometido que quem capturasse a montanha viva não teria que dividir sua comida. Mãos enormes tão grandes quanto tábuas de madeira desceram sobre Gregor. A montanha, que antes se orgulhava de seu tamanho e força, sentiu-se completamente impotente pela primeira vez. Ele soltou um grito agudo, chocantemente estridente para um homem tão gigante. Vum Vum enrolou a montanha na corda novamente, ou melhor, enrolou-o nela como se fosse um fardo. O gigante não era habilidoso em dar nós, então ele enrolou a corda em volta de Gregor o mais firmemente possível, tanto que a corda cortou a carne da montanha. Rugindo com esforço, Vum Vum levantou a montanha acima de sua cabeça com ambas as mãos, e os soldados ao redor das terras ocidentais recuaram aterrorizados. Seus rostos pálidos de medo. A visão do gigante aterrorizante erguendo Gregor no ar havia quebrado seus espíritos. Vum Vum e os outros gigantes procuraram Viserys no campo de batalha, mas sua miopia os atrapalhou. Sem orientação, eles poderiam facilmente prejudicar seus próprios aliados em meio ao caos. Um dos gigantes, um pouco mais esperto que os outros, deu um tapinha no ombro de Vum Vum e apontou para cima. Eles não conseguiram avistar Viserys no chão, mas Daenerys tinha uma visão desobstruída do céu. Vum Vum, pensando rápido, jogou a montanha bem alto no ar, esperando que Dany o visse. Enquanto isso, o moral no acampamento de Jaime estava quase em colapso. Os Imaculados, vestidos com suas armaduras negras, cortavam o exército Lannister como um redemoinho implacável. Soldados começaram a se render em massa, e Jaime sabia que a batalha estava perdida. Em menos de uma hora suas forças estavam destruídas. Para onde quer que olhasse, as bandeiras vermelhas do Leão Dourado estavam caindo como árvores derrubadas pelo machado de um lenhador. Acima, Daenerys voava em seu dragão, incendiando as fileiras da retaguarda, levando quaisquer soldados em fuga de volta ao caos do campo de batalha. As outrora poderosas forças Lannister estavam se desintegrando, sua formação quebrada, e qualquer esperança de reagrupamento estava perdida. O exército Targaryen, vestido de preto, movia-se como uma corrente apertada, lentamente constringindo o Leão Dourado.
As lutas do leão ficavam cada vez mais fracas conforme a armadura negra dos Targaryen o cercava, trazendo o fim inevitável cada vez mais perto. Os guardas pessoais de Jaime ainda estavam envolvidos na batalha quando ele notou uma cavalaria bem armada avançando em sua direção. Essa pequena unidade, com cerca de 300 homens, estava equipada muito melhor do que um cavaleiro comum. Era o mesmo grupo que ele havia insultado antes, tentando incitá-los a se renderem com linguagem chula. Agora eles estavam vindo atrás dele. À frente do ataque cavalgava um cavaleiro de cabelos prateados. Não havia como confundi-lo. Viserys, vestido com uma couraça incrustada de rubis, sem capacete para esconder seu impressionante cabelo prateado, Viserys era um estandarte vivo. Seu cabelo esvoaçando atrás dele como uma bandeira contra o campo de batalha cheio de fumaça. Ninguém conseguia resistir à sua lança. Cada estocada fazia os soldados voarem, erguidos do chão. Mais surpreendente ainda, Viserys cavalgava com um grande estandarte de dragão negro pendurado sobre os ombros, aumentando a imagem dele como uma força imparável. Ele era como a lâmina mais afiada, a ponta de lança mais feroz, cortando as fileiras inimigas com poder imprudente e brutal. Sua força parecia superar até mesmo lendas como a Espada da Manhã e Sor Barristan Selmy. "Meu senhor, esse é Viserys", gritou um dos subordinados de Jaime, tirando-o do seu transe. Ele estava observando Viserys há muito tempo, congelado, sem dar nenhuma ordem. Enquanto Viserys e seus 300 soldados de elite trovejavam mais perto, Jaime absorveu a cena. Ao seu lado, restavam menos de 50 homens. Ele sabia, sem dúvida, que não tinha chance contra Viserys em combate individual. Após um breve momento de reflexão, Jaime tomou uma decisão que deixou todos ao seu redor atordoados. "Nós nos rendemos", ele disse. Bom, seus guardas pessoais esporearam seus cavalos para a frente, prontos para atacar, mas de repente hesitaram, percebendo o que Jaime tinha acabado de dizer. Eles se viraram para ele, confusos. "Nós nos rendemos", Jaime repetiu com firmeza. "Meu senhor, por quê? Ainda podemos lutar." Um de seus homens protestou com descrença na voz. O resto olhou confuso, incapaz de entender por que seu senhor, Jaime Lannister, desistiria tão facilmente. "Rendam-se", Jaime insistiu, sua voz mais calma agora. "Muitos de vocês não são Lannisters. Ele não vai matá-los." Os homens trocaram olhares inquietos, tentando compreender o raciocínio de Jaime. Verdade, nem todos eles tinham o nome Lannister, mas vários tinham. Nas terras ocidentais e no vale, os nomes Lannister e Arryn eram tão comuns quanto os cabelos dourados que o próprio Jaime carregava. Jon Arryn tinha apenas um filho doente, Robert, mas Jaime sabia que se você estivesse procurando herdeiros ou alianças, as linhagens nobres eram profundas nessas regiões. Os Lannisters estavam em todos os lugares, portos, minas, florestas, exércitos, campos. Talvez não um em cada 10 ocidentais, mas certamente um em cada 30 ou 40 tinha o nome Lannister. Havia 4 ou 5 Lannisters somente na guarda pessoal de Jaime. Jaime virou-se para sua guarda pessoal Lannister e disse: "Vocês são todos lutadores habilidosos. Não será difícil para vocês escaparem. Vão, saiam daqui." Nenhum deles se moveu. Estavam acostumados à lealdade e ao cuidado de Jaime por eles. Se seu comandante fosse capturado ou morto, eles sabiam que provavelmente enfrentariam a execução em casa por sobreviver. Mas Jaime não se importava mais. Ele jogou sua lança no chão e cavalgou em direção a Viserys, como se estivesse saindo para um passeio tranquilo. Seu comportamento calmo era completamente diferente do caos ao redor dele, soldados em pânico, fugindo em todas as direções. Era como se Jaime não tivesse nada a ver com a batalha, como se ele tivesse entrado no campo de batalha por engano. Viserys rapidamente notou o comportamento estranho de Jaime. Levantando uma mão, ele sinalizou para sua cavalaria diminuir a velocidade. Ambos os lados se aproximaram cautelosamente, e quando estavam perto o suficiente para ver os rostos um do outro claramente, Jaime parou seu cavalo, desmontou e levantou sua espada acima de sua cabeça em rendição. Por que ele está se rendendo? Viserys ficou momentaneamente perplexo. Em sua mente, Jaime Lannister, o regicida, era o cavaleiro destemido que atacaria um dragão com uma lança ou guerreiro orgulhoso que havia matado o rei Aerys sem se preocupar em defender sua reputação. Mas se render tão facilmente? Viserys sinalizou para seus homens, e Eustace desmontou, caminhando até Jaime com um sorriso de desdém. Ele também estava descontente com a rendição do regicida. Após confirmar a identidade de Jaime, Eustace se virou para Viserys. "Vossa Graça, este é o regicida Jaime Lannister. Levem-no embora", ordenou Viserys. A rendição de Jaime marcou o fim da batalha, uma vitória clara e decisiva para as forças de Viserys. Capturar a montanha e Jaime vivos foi um triunfo, mas Viserys ainda estava intrigado com as ações de Jaime. Ele ordenou que Jorah ficasse para trás e limpasse o campo de batalha enquanto ele escoltava Jaime, acompanhado pelos cavaleiros da Asa do Dragão, para uma vila próxima. A vila estava vazia, seus moradores já tinham fugido há muito tempo. Em vez de entrar em uma das casas decadentes, Viserys montou uma quadra improvisada em uma área relativamente limpa atrás de um dos prédios. "Eu pensei que o orgulhoso regicida morreria no campo de batalha", disse Viserys, estudando Jaime. "Por que você se rendeu?" Jaime olhou para Viserys, agora parado perto o suficiente para ver cada característica claramente, até mesmo seus profundos olhos roxos. Por um momento, Jaime sentiu como se Viserys o conhecesse intimamente, embora eles só tivessem se conhecido quando Viserys era criança. Naquela época, Viserys era apenas um garoto, com apenas 5 ou 6 anos de idade.
A rainha Raela ainda nem havia concebido Daenerys. Mas o homem parado diante dele agora era um completo estranho para a criança da qual Jaime se lembrava. Jaime respirou fundo, exalando lentamente como se estivesse suspirando, e disse: "Vim fazer um acordo com você." Assim que as palavras saíram de sua boca, os cavaleiros de armadura negra que o cercavam caíram na gargalhada. Um prisioneiro ousando propor um acordo com seu exaltado imperador? Para os nobres de Cracklow Point, que podem não ter educação formal, mas entendiam o absurdo da situação, era totalmente risível. Os olhos safira de Jaime brilharam à luz bruxuleante do fogo, e apesar da zombaria, Viserys percebeu que ele não estava brincando. "Vá em frente então", disse Viserys, sua voz firme. "Qual é a condição?" O olhar de Jaime se voltou para Eustace e os outros. "Você não quer que eles ouçam os detalhes. Mande-os embora." Viserys olhou para Sor Brune. Com um aceno, Eustace levou os homens a 10 metros de distância, dando a Jaime e Viserys algum espaço. Conforme o grupo de armadura preta recuava, a luz do fogo pareceu clarear um pouco, como se a partida deles tivesse levantado um pouco da sombra. Agora, ambos os homens podiam ver os rostos um do outro mais claramente. Foi então que Jaime notou algo impressionante: Viserys estava imaculado. Sua armadura e capa pretas estavam impecáveis, nem mesmo uma partícula de poeira ou cinzas grudava nele, apesar do caos do campo de batalha. Jaime olhou-o diretamente nos olhos. Quando Aerys estava prestes a perder a guerra do usurpador, ele planejou queimar Porto Real até o chão. Ele queria morrer com o povo da cidade, punindo-os por sua rebelião. A voz de Jaime ficou mais dura. "Eu não pude salvar a vida do seu pai, mas salvei sua reputação." Viserys permaneceu em silêncio, observando-o atentamente. "O mundo me conhece como regicida, mas eles não sabem que o rei que eles honram estava disposto a queimar dezenas de milhares de inocentes junto com ele." Jaime continuou. Seu tom medido, mas cheio do peso do passado. "Viserys, essa é a lealdade de um regicida." Capítulo 375. Víbora Vermelha versus a montanha. Jaime observou Viserys enquanto ele falava, intrigado com o quão calmo ele parecia. Viserys não pareceu nem um pouco surpreso. Era como se ele já soubesse. "Sei que você se importa profundamente com a reputação dos Targaryen, tanto que fez um pacto com Ned Stark para protegê-la. Se concordar com meus termos, nunca contarei a ninguém sobre isso." A voz de Jaime era monótona. Ele não estava implorando por si mesmo. "Parece que você já pensou em uma saída para si mesmo. Diga-me, quem você quer que eu poupe?" Jaime hesitou por um momento antes de responder. "Os 3 filhos de Robert são de fato meus e de Cersei. Espero que poupe Cersei e as crianças. Além disso, peço que diga algo a Tyrion por mim. Diga a ele que Tisha não era uma prostituta. Sei que ele se apegou a isso todos esses anos. Se ele sabe a verdade, não deve mais temer a morte quando ela chegar para ele." A voz de Jaime ficou rouca, como se ele fosse um velho em seu leito de morte fazendo seu último pedido. Ele não pediu pela vida de Tywin. Tywin, como a montanha, estava condenado. "Vá para a Muralha de Preto, e eu lhe concederei estes termos. Contarei ao mundo o que meu pai fez e as razões que você teve para matá-lo." A resposta de Viserys pegou Jaime desprevenido. Jaime pensou que seus esforços eram todos para consertar a imagem dos Targaryen. Ele nunca imaginou que seria solicitado a revelar a verdade. Viserys parecia mais relaxado. Ele estava cansado de lutar para restaurar os Targaryen ao trono. Ele não tinha mais energia para encobrir os erros de Aerys. Além disso, quem não tinha um casal de tolos na família? Aerys poderia servir de exemplo para as gerações futuras. Seria uma pena desperdiçar um livro de erros tão perfeito. Viserys ficou mais intrigado com o que causou a loucura de Aerys. "Você pode me dizer o que aconteceu nos últimos anos da vida do meu pai? Pelo que eu vi, ele era bem inteligente na juventude. Então por que ele se tornou assim? Você se lembra de algo que ele disse ou fez quando estava sozinho?" Jaime considerou isso. Aerys não era nada inteligente, ele pensou. Apenas um homem com grandes ambições e pouco talento. A linhagem Targaryen havia tomado um rumo errado desde Jaime de Oldstones. Viserys franziu a testa, claramente desconfiado. Talvez alguém o tenha azarado, ele refletiu. "Bem, eu lembro que o rei Aerys costumava ter pesadelos perto do fim", disse Jaime. Sua empregada mencionou que ele acordava encharcado de suor, murmurando: "Queime-os. Queime todos eles." A expressão de Viserys escureceu, como se ele pudesse ver a sombra do Grensier diante dele. Aquele desgraçado miserável nunca realizou uma única boa ação, ele pensou amargamente. Ele apenas sussurrou nos ouvidos dos outros. Aerys deve ter enlouquecido por causa dele. O Grensier está atrás dos Targaryen Aeras. Ele enviou Jaime de Oldstones também? Os primeiros homens expulsaram os filhos da floresta para além da muralha, mas durante a Era dos Heróis, os Ândalos chegaram e finalmente derrotaram os primeiros homens. Mais tarde, os próprios Ândalos foram conquistados por Aegon, o Conquistador, e seus dragões. Dessa forma, os Ândalos e os primeiros homens passaram a dominar Westeros. Ironicamente, os Targaryens que os conquistaram poderiam ser vistos como se vingando em nome dos filhos da floresta. Embora se isso fosse justiça verdadeira, fosse outra questão completamente diferente. É assim que se retribui uma gentileza? Viserys se perguntou, sua mente fervilhando de perguntas. Ele sentiu uma necessidade de viajar para além da muralha mais uma vez, para buscar respostas. Mas por enquanto, ele tinha que se concentrar nos assuntos de Westeros. A recente vitória na Batalha de Maidenpool permitiu que Viserys assegurasse o controle sobre grande parte das Crownlands orientais.
incluindo os castelos de Duskendali ao norte de King's Landing, bem como Soulshorn e Antlers. Com essas fortalezas em mãos, Viserys pausou sua ofensiva. Como diz o ditado, o tempo está do lado dele. Afinal, nem mesmo os 3 dragões de Aegon, o Conquistador, poderiam derreter Arrinhal. Não havia necessidade de atacá-lo diretamente. O segundo exército de Viserys, liderado por Connington, chegaria em um mês, no máximo. Se Robert ainda tivesse alguma esperança, ele teria que agir rápido e atacar. Mesmo que Robert começasse a enviar tropas de Arrinhal imediatamente, levaria meio mês apenas para se mobilizar e se preparar. Por enquanto, ambos os lados caíram em um silêncio assustador. Durante essa pausa, a Víbora Vermelha chegou ao acampamento de Viserys a bordo de um navio de guerra. Notícias de que Viserys havia capturado a montanha vivo chegaram até ele, e ele estava tão animado que sentiu como se sua cabeça fosse explodir. Vossa Graça, tínhamos um acordo, eu tenho que matar a montanha eu mesmo. A Víbora Vermelha desmontou apressadamente, sem nem mesmo parar enquanto cavalgava das docas direto para o acampamento de Viserys. Não havia mais a arrogância despreocupada que ele tinha quando conheceu Viserys. Seus movimentos eram rígidos, seu tom tenso. Mas a ânsia em seus olhos era inconfundível, quase explodindo. Claro, Viserys respondeu, observando a intensidade no olhar da víbora. Ele está reservado para você. Como você planeja fazer isso? Eu vou enfrentá-lo de frente. Vou cortar a cabeça dele com minhas próprias mãos, declarou a Víbora Vermelha. Claro, Viserys pensou. Era uma coisa boa que ele estivesse mantendo a montanha viva, alimentando-a apenas o suficiente para não deixá-la nem cheia nem faminta. Então sua força teria diminuído. Tudo bem. Só não o deixe morrer muito rápido. Descanse bem hoje, coma, recupere suas forças e de manhã, eu vou organizar seu duelo com a montanha. Não se preocupe, não vou matá-lo imediatamente, disse a Víbora Vermelha, sua voz vibrando de paixão. Vou usar todos os venenos que estudei ao longo dos anos nele. Sua determinação impressionou Viserys. Talvez eu devesse falar com Meris, o carrasco, sobre isso mais tarde. Na manhã seguinte, os soldados bateram na grande gaiola de ferro quadrada que continha a infame montanha. O som o assustou e o acordou. Ele não era mais o guerreiro brutal que todos temiam. Agora, ele parecia emaciado, uma sombra de seu antigo eu. Sua barba estava emaranhada, suas maçãs do rosto salientes e seus olhos estavam opacos, como os de um peixe morto. Os hematomas de suas surras recentes ainda marcavam sua pele e, em algum momento, uma grande parte de sua camisa foi arrancada de seu corpo sem que ele percebesse. Ei, levanta e come sua comida de porco. Os soldados enfiaram os restos de suas refeições na gaiola. A montanha havia comido todo tipo de sujeira dela, cabelo, catarro, vermes e até pedaços de palha de arroz. Os soldados sabiam que ele era inimigo de Viserys, então eles tinham prazer em atormentá-lo em todas as oportunidades. Ei, vamos deixar você sair em breve. Lord Oberyn quer uma luta mano a mano. O soldado que entregou a comida sorriu antes de ir embora. Assim que o soldado estava longe o suficiente, os olhos cruéis da montanha voltaram à vida. O nome Oberyn soou em seus ouvidos. Ele sabia que não sobreviveria a esse encontro. Mas ele não era de morrer sem lutar. Ele se virou e cavou no chão, eventualmente puxando uma pequena bolsa de pano que ele havia escondido, rasgada dos trapos de suas roupas. Lá dentro estava a comida que ele vinha acumulando há dias, uma coleção de restos que ele havia guardado para recuperar suas forças. Quando ele abriu o saco, um fedor rançoso encheu o ar, mas a montanha não vacilou. Ele enfiou o conteúdo podre na boca sem hesitar. Quando criança, ele e seu irmão foram treinados pelo pai para encontrar comida onde pudessem, até mesmo em dejetos animais. Isso não era nada comparado àquilo. Após terminar a refeição suja, ele sentiu sua mente tonta começar a clarear, sua força rastejando de volta para seus músculos. Eu já matei 3 Targaryens. Vamos adicionar um martelo à lista, ele pensou sombriamente. A montanha resolveu levar a Víbora Vermelha com ele, não importa o que acontecesse. Ele se apoiou nas barras da gaiola, fechando os olhos como se fosse descansar. Ele imaginou que o duelo não aconteceria por pelo menos mais 1 hora. Mas apenas um quarto de hora depois, os soldados retornaram e abriram a gaiola. A montanha brevemente considerou dominá-los e pegar uma arma, mas quando viu a figura gigante por perto, vestida com um manto de linho branco, ele desistiu da ideia. Basta matar a Víbora Vermelha, ele murmurou para si mesmo. Escoltado pelos soldados, a montanha fingiu fraqueza enquanto eles o levavam para a arena. Poderia ser um fosso de gladiadores ou um campo de execução, não fazia diferença para ele. Do outro lado do campo, a Víbora Vermelha estava se aquecendo, seu corpo tenso de antecipação. Ele já havia planejado 9 maneiras de matar a montanha, cada método mais cruel que o anterior. No entanto, nenhuma delas parecia satisfatória o suficiente para este homem, movido por uma vida inteira de vingança por sua irmã. Há algum homossexual entre esses gigantes? A Víbora Vermelha perguntou a Viserys com um sorriso travesso. É melhor você parar com isso. Eles são todos gigantes decentes, Viserys respondeu, claramente confuso com a pergunta. Não é assim que o poder dos gigantes deve ser usado, Red Viper, ele pensou, balançando a cabeça. Red Viper, andando animadamente, logo avistou a montanha sendo escoltada para a arena, seus passos instáveis. Era óbvio para qualquer um que estivesse observando que a montanha estava sofrendo de falta de comida. Não havia muito entretenimento no acampamento, especialmente para os mercenários da antiga Companhia Dourada, cujos pensamentos pareciam consumidos pela batalha e pela peregrinação.
Ouvindo que haveria um espetáculo, eles se reuniram com grande expectativa, um deles até acendeu um cigarro. A montanha recebeu sua espada maciça de sempre, enquanto a víbora vermelha estava esperando com sua lança na mão, equilibrada e pronta. Os dois se encararam, e a diferença entre eles era impressionante. A forma ágil e flexível da víbora vermelha mal chegava ao peito da montanha. Gregor, você se lembra de Elia? A víbora vermelha cuspiu, os olhos brilhando de fúria. Você a profanou. Você matou o filho dela. Hoje eu sacrificarei seu sangue por eles. A montanha, com seu cabelo desgrenhado caindo sobre sua testa e obscurecendo seus olhos, não disse nada. Ele simplesmente levantou sua espada pesada, preparando-se para atacar. Red Viper, enfurecido por seu silêncio, sentiu sua raiva aumentar ainda mais. O que você, um estuprador, está tentando bancar o durão agora? Com um floreio de sua lança, Red Viper fintou e lançou seu primeiro ataque com a velocidade da luz. Apesar do tamanho imponente da montanha, Red Viper dançou ao redor dele com facilidade, desviando de cada um de seus ataques pesados. Para os espectadores, ele parecia um macaco ágil provocando um javali. Ele se lançou para dentro e para fora, cortando a montanha com estocadas precisas, quase zombeteiras. Sangue logo pingou de vários ferimentos no corpo da montanha, manchando suas roupas já imundas de um vermelho mais escuro. A montanha começou a perceber que Red Viper não estava tentando terminar a luta rapidamente, ele estava torturando-o, abandonando qualquer tentativa de defesa. A montanha concentrou toda sua energia no ataque, balançando selvagemente com força bruta. Após dezenas de trocas, a montanha começou a fingir exaustão. Ele cambaleou, balançando como um bêbado, fazendo parecer que poderia desmaiar a qualquer momento. Sentindo uma abertura, a víbora vermelha investiu e cravou sua lança no joelho esquerdo da montanha. A montanha soltou um rugido de dor e caiu de joelhos. Sim, os soldados ao redor da arena comemoraram, emocionados com a visão da víbora vermelha derrubando o enorme guerreiro. Apesar do estado enfraquecido da montanha, o impacto visual de vê-lo derrotado por alguém muito menor era inegável. Seu bastardo vil, miserável e imundo. Filho da puta desprezível, gritou a víbora vermelha, sua voz tremendo de fúria. Como ousa tocar em Elia? Eu queria poder te matar 1000 vezes. Com um rugido furioso, a víbora vermelha balançou sua lança e a acertou no rosto da montanha. A força do golpe fez a montanha cair no chão, seu corpo caído mole e indefeso. Levante-se, seu pedaço de lixo. Levante-se. Red Viper gritou com raiva, andando de um lado para o outro em volta da forma caída da montanha. Apesar de seu peito arfar como um fole, sua força parecia infinita, alimentada pelo fogo implacável de seu ódio. Ele xingou e circulou a montanha como um predador, sua raiva crescendo a cada passo. Está tão perto, tão perto. Viserys, observando de longe, sentiu uma pontada de desconforto. A atenção de todos estava fixada no duelo, e sentindo uma mudança na atmosfera, Viserys silenciosamente se levantou e se aproximou, mantendo um olhar cauteloso na cena. Red Viper parou de repente perto da perna direita da montanha. Ele olhou para o céu e viu uma nuvem estranhamente moldada como o rosto de Elia. Por um breve momento ele ficou perdido em seus pensamentos, sua raiva momentaneamente dando lugar à memória. Naquele exato momento a montanha atacou. Com velocidade brutal, ele chutou Red Viper com força no tornozelo. O golpe o pegou completamente desprevenido, e ele perdeu o equilíbrio, caindo no chão. Um grito chocado irrompeu dos soldados que assistiam, mas era tarde demais. A montanha, como uma parede de carne, jogou-se sobre Red Viper, pressionando para baixo com todo o seu peso. Seu polegar grosso procurou a órbita ocular da víbora com o objetivo de esmagá-la. Mas quando a montanha estava prestes a aplicar mais pressão, ele sentiu uma força repentina e imensa atingir sua cintura. Rachadura. Um som surdo e enjoativo ecoou pela arena. Os olhos da montanha se arregalaram em descrença, suas costas estavam quebradas. Tonto e desorientado, ele caiu no chão, incapaz de continuar seu ataque. Embora a montanha não o tivesse cegado, Red Viper ainda sentia a pontada da quase derrota. Eu virei? Pensou, atordoado. Quando seus sentidos retornaram, ele percebeu que tinha sido salvo por Viserys, parado acima dele com uma expressão ilegível. O rosto de Red Viper corou de vergonha. Se ele tivesse morrido nas mãos da montanha, teria sido uma humilhação da qual ele nunca conseguiria se livrar. Vou fazer uma capa e botas com a pele dele. Red Viper rosnou com raiva, sua voz fervendo de frustração e uma sede renovada por vingança. HMPH, ele pensou, sua raiva ainda fervendo sob a superfície. Isso é muito apropriado. Capítulo 376, Homens Verdes. O grupo decidiu transportar a montanha gravemente ferida e aleijada para a Pedra do Dragão. A víbora vermelha, no entanto, teve pouco tempo para se entregar aos seus planos de criar um troféu a partir da pele da montanha. Em vez disso, ele solicitou um navio para levá-lo às Terras da Tempestade, onde pretendia ajudar Doran a atacar Ponta Tempestade. Antes de partir, ele enviou uma mensagem a Doran, compartilhando as boas novas de que a montanha havia sido capturada. Traga o regicida também. Quando atacarmos Ponta Tempestade, ele pode ajudar a persuadi-los a se renderem, sugeriu Viserys. Não se preocupe, tenho pelo menos uma dúzia de maneiras de ajudar você a tomar Ponta Tempestade, respondeu a víbora vermelha com um sorriso confiante. Não há veneno na água e nenhum cadáver jogado na cidade, alertou Viserys. Então eu tenho cerca de uma dúzia de maneiras a menos, disse a víbora com uma risada. Também não há ameaças contra suas famílias. A víbora vermelha suspirou. Tudo bem,
Melhor deixar Doran decidir então. Viserys queria abordar os nobres da Stormlands com cuidado. Muitos ficaram do lado da família real durante a rebelião de Robert, e embora Sor Muzend tenha produzido o líder da rebelião, uma parcela significativa de sua nobreza permaneceu leal à coroa. Viserys viu uma oportunidade de consertar esses relacionamentos. Certifique-se de oferecer-lhes termos. Viserys instruiu a Víbora Vermelha. Se eles deporem suas armas, eles podem manter seus títulos. No entanto, eles devem entregar 1/3 de seus feudos ou pagar um resgate substancial como punição. Se eles concordarem, deixaremos o passado ficar no passado. O confisco parcial das terras tinha como objetivo tranquilizar os nobres leais de Viserys. Embora os lordes de Stormlands tivessem se rebelado com Robert, Viserys não conseguia se sentir à vontade sem impor alguma forma de penalidade. Ele acreditava que essa punição moderada seria aceita, especialmente considerando que era branda para a maioria dos padrões. Duvido que demore muito para recuperarmos as Stormlands. Viserys refletiu. As terras tomadas dos Baratheons e nobres rebeldes representariam mais da metade das Stormlands. Uma vez feito isso, Viserys planejou reorganizar o território. Em vez de devolver o controle aos nobres, ele pretendia instalar mestres nomeados pela cidadela para administrar os territórios, criando uma forma mais direta de governança. Além de seus planos para as Terras da Tempestade, Viserys silenciosamente enviou emissários ao vale, com a intenção de testar as águas com Mindinho. O vale. O ninho da águia. Os gemidos de Lysa ecoaram pelos salões de pedra do ninho da águia, altos o suficiente para alcançar todos os cantos. Mindinho, Petyr Baelis para a maioria, embora conhecido como Meu Doce Petyr para Lysa em seus momentos mais febris, sentiu sua paciência se esgotando. Ele estremeceu interiormente com o som, seus ouvidos incapazes de suportar mais. Ainda assim, ele suportou. Por enquanto, Lysa Arryn segurava as rédeas do poder no vale, e ela era a chave para sua própria ascensão. Meu amor, eu quero você. Eu quero você. Eu vou morrer. A voz de Lysa falhou enquanto ela gritava, seu tom selvagem e desesperado. Mindinho fez uma careta, desejando poder cobrir o rosto, bloquear tudo e imaginar que ela era outra pessoa. Catelyn, ele pensou. As irmãs compartilhavam o mesmo cabelo ruivo, embora em todos os outros aspectos, elas fossem mundos separados. Mas na luz fraca se ele não olhasse muito de perto. 10 minutos depois, ele completou mais uma conquista. Mas antes que pudesse recuperar o fôlego, as mãos brincalhonas de Lysa vagaram mais uma vez. Sentindo para onde as coisas estavam indo, ele rapidamente agarrou a mão dela. Renda-se, meu amor, renda-se, ele murmurou, forçando um sorriso. Lysa riu e descansou a cabeça no peito dele, suas feições suavizadas no brilho posterior. Por um breve momento, ela pareceu quase Catelyn, e o pensamento despertou uma centelha de algo dentro dele. Lysa, eu vi a carta do corvo. Viserys derrotou o regicida. Acho que o reinado de Robert está chegando ao fim. Não há necessidade de cairmos com os Baratheons, Mindinho disse, sua voz tão gentil quanto seda enquanto ele acariciava o cabelo dela. Mas suas palavras desencadearam algo nela. Em um instante sua expressão escureceu. Seu cabelo ruivo grudava em sua testa úmida enquanto seus olhos verdes se fixavam nos dele, selvagens com suspeita. É por isso que você está aqui? É isso que você realmente quer? O que você quer de mim, Petyr? A voz de Lysa tremeu de agitação, pegando Mindinho desprevenido. Meu amor, não, ele começou tentando acalmá-la, mas ela o silenciou com um beijo repentino. Homem bobo, Lysa sussurrou, sua raiva derretendo tão rápido quanto surgiu. Tudo que eu tenho é seu. Você apenas toma as decisões. Ela sorriu, seus dedos traçando o contorno do peito dele, mas então sua mão congelou. Sua testa franziu em confusão. Meu amor, onde está o seu batimento cardíaco? Os músculos de Mindinho ficaram tensos. Sem perder o ritmo, ele rolou, prendendo-a sob ele com um sorriso que mascarava seu desconforto. Batimento cardíaco? Que batimento cardíaco? Deixe-me mostrar como é agora. O grito de alegria de Lysa ecoou pela câmara mais uma vez. Enquanto isso, Robert Baratheon tinha pouca esperança restante. Suas forças estavam diminuindo, e a única ajuda que poderia vir era do vale. No entanto, cada corvo e cada batedor enviado para chegar ao vale havia desaparecido sem deixar vestígios. Seu exército nas terras ocidentais foi imobilizado pelas forças de Jardim de Cima, deixando Arrinhal indefeso com apenas 50.000 homens espalhados, muitos dos quais abrigavam conspirações secretas para traí-lo no momento crucial. Tudo que Robert podia fazer agora era pegar aqueles homens e lutar. De acordo com os costumes dos 7 reinos, um comandante deveria rezar aos 7 deuses antes da batalha. No entanto, Robert não acreditava mais que os 7 lhe ofereceriam qualquer orientação ou consolo. Em vez disso, ele voltou sua atenção para o Olho de Deus, um vasto lago ao sul de Arrinhal. Este lago testemunhou a ascensão e queda do próprio Arrinhal, refletiu as chamas de Balerion, o terror negro, e viu a morte do último grande dragão vagar. Levando seu filho bastardo Gendry com ele, Robert navegou em direção ao lago. No meio do lago God's-Eye fica a Ilha das Faces, um lugar envolto em mistério e poder antigo. Dizem que é o lar dos Homens Verdes, figuras misteriosas que vigiam a ilha há séculos. Eles foram testemunhas do lendário pacto entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta. Durante a Era Targaryen, até mesmo um cavaleiro de dragão, Adon Velaryon, já buscou orientação aqui. Agora, sem outras opções, Robert Baratheon se viu atraído para a ilha antes da iminente Grande Guerra. A Ilha das Faces recebeu esse nome por causa das árvores Veirvoad que a povoam, um dos últimos bosques ao sul do Neck.
Cada Vervoord é esculpido com rostos humanos, tornando o lugar assustador e sagrado. Muitos cavaleiros dragões Targaryen morreram aqui, Robert disse a Gendry enquanto eles embarcavam no pequeno barco. Quando chegar a hora, nós os lutaremos aqui. Para os Targaryen, God's Eye era um lugar de mau agouro, muito parecido com Summeral. Parecia apropriado para Robert lutar sua batalha final aqui, como se este solo amaldiçoado pudesse de alguma forma fortalecer sua determinação. Gendry, por outro lado, não tinha a mínima ideia da história deste lugar. Não muito tempo atrás, ele não era nada mais do que um aprendiz de ferreiro. Agora, ele estava remando um barco através de um lago assombrado com seu pai, o rei. Era muita coisa para assimilar. Vossa Graça, Gendry disse hesitantemente, ouviu o mestre na ferraria dizer que os dragões que morreram aqui lutaram entre si. Não temos nenhum dragão. A franqueza do comentário de Gendry criou um silêncio constrangedor. Robert, que nunca deixava um momento passar sem ser desafiado, levantou a mão e deu um tapa brincalhão na nuca de Gendry. Mas Gendry, em sua maneira desinformada de sempre, apenas o encarou com olhos arregalados e inocentes. Robert suspirou, incapaz de manter o ato de durão. HMPH. Reme o barco. Nenhum deles jamais havia pisado na Ilha das Faces antes. O lago em si e a Arrenhal ali perto eram símbolos de infortúnio. A Arrenhal havia mudado de mãos tantas vezes que se tornará sinônimo de má sorte. Se não fosse pela importância estratégica da área, Robert não teria se incomodado com esse lugar abandonado. Conforme se aproximavam da costa, as árvores de represeiro com seus rostos esculpidos pairavam sobre eles. Os olhos frios e inexpressivos pareciam observar cada movimento deles. Isso fez Robert se sentir desconfortável, embora ele nunca admitisse isso em voz alta. Malditos represeiros. Talvez Ned gostasse daqui, Robert murmurou baixinho. Era a primeira vez que ele mencionava seu velho amigo em dias, e um lampejo de preocupação cruzou seu rosto. Ele se perguntou como Ned estava se saindo em Bitterbridge. Ele estava seguro? Ele estava vencendo batalhas? Robert não pôde deixar de se perguntar se deveria ter ouvido o conselho de Ned desde o início. Se ao menos ele tivesse agido antes, expulsado os Targaryens de Dragonstone, talvez ele não estivesse nessa confusão. Uma pontada de culpa o corroía. Ele percebeu que poderia ter sido egoísta em deixar Ned para trás, esperando que ele cuidasse de tudo. Ele era o amigo mais próximo de Robert, mas cada vez mais, Robert se viu enfatizando seu status de rei para justificar suas decisões. HMPH. Eu sou o rei dele, Robert murmurou novamente, mais alto dessa vez como se tentasse se convencer. Capítulo 377. O grande colapso de Robert. O barco encalhou em uma planície de maré, e Robert e Gendry entraram na Isle of Faces, a lama marrom escura grudada em suas capas e botas de couro. Robert imediatamente sentiu olhos os observando das árvores. Gendry, mais lento para reagir, notou a tensão e agarrou seu martelo, olhando ao redor com cautela. Não se preocupe, Robert disse rispidamente. Os homens verdes aqui são descendentes dos primeiros homens e dos filhos da floresta. Contanto que deixemos nossas intenções claras, eles não nos farão mal. Os anos de Robert como rei lhe deram uma compreensão muito mais ampla do mundo do que Gendry, que cresceu como aprendiz na forja de um ferreiro. Robert parou, esperando que seu filho anunciasse sua chegada, mas Gendry ficou ali, olhando fixamente. Robert lançou-lhe um olhar penetrante. Gendry piscou confuso. O quê? Com um grunhido frustrado, Robert limpou a garganta e gritou para a floresta sinistra e vermelho sangue de árvores de represeiro. Eu sou Robert da casa Baratheon, primeiro do meu nome, protetor dos 7 reinos, rei dos Ândalos, dos primeiros homens e dos Roinares. Eu busco orientação. Sua voz estrondosa ecoou pelas árvores, assustando um bando de corvos, que irromperam da copa vermelha e voaram sobre suas cabeças em uma rajada de penas pretas. O ar parecia mais pesado, o silêncio após a partida dos corvos ainda mais perturbador. Um momento depois, várias figuras humanoides emergiram da floresta. Elas não eram mais altas que crianças, com orelhas grandes que lembravam Robert das distintas orelhas alargadas da casa Floren, embora estas fossem ainda maiores. A pele delas tinha um tom avermelhado, e elas usavam roupas simples e ásperas. Suas perneiras pareciam ser feitas de casca de árvore, oferecendo alguma proteção. Um dos homens verdes, que parecia um pouco mais velho que os outros, deu um passo à frente. Vossa Graça, ele disse em voz baixa e comedida, Senhor Pai sabia que você viria hoje. Ele me enviou para cumprimentá-lo. Lord Yui, Robert repetiu, mais curioso do que preocupado com o nome estranho. Sem questionar por que esse Lord Yui não tinha vindo pessoalmente, Robert gesticulou para Gendry segui-lo e obedientemente seguiu os homens verdes para dentro da floresta. Embora não fossem mais altos que gnomos, eles se moviam com propósito levando o rei mais para dentro da ilha. Gendry seguiu logo atrás, sentindo um estranho desconforto ao passarem pelos represeiros. Os rostos esculpidos nas árvores antigas pareciam estar observando, suas expressões vazias e sem emoção eram perturbadoras. A floresta ficou mais densa à medida que andavam, e a princípio não havia sinal de trilha. Os homens verdes serpenteavam entre as árvores com facilidade, deixando Robert e Gendry tropeçando para trás. Mas à medida que se aventuravam mais para o coração da ilha, trilhas tênues começaram a aparecer, sinais de passagem frequente. Eles começaram a encontrar mais homens verdes, tanto homens quanto mulheres, suas características faciais deixando seu gênero claro, apesar de suas aparências incomuns. Gendry olhou para Robert, imaginando o que seu pai pensava de tudo isso.
De sua posição atrás dele, Gendry não conseguia ver o rosto de Robert, mas a postura do rei era rígida, suas costas retas. Mesmo nas profundezas desta floresta misteriosa, cercado por seres estranhos, Robert se portava como um rei liderando um exército, não um homem seguido apenas por seu filho bastardo. Enquanto caminhavam, eles passaram por campos de plantações desconhecidos para Gendry, plantas diferentes de tudo que ele já tinha visto antes. Além das terras agrícolas, casas semi-subterrâneas surgiram à vista, parecendo pequenos montes de terra. À primeira vista pareciam colinas comuns, mas tinham aberturas como janelas, e de algumas delas, rostos curiosos espiavam para observar os recém-chegados. Muitas das janelas eram tão baixas que Gendry e Robert se elevavam sobre elas. Entre os montes menores, havia um muito maior, dominando a área. Na frente dele estava sentado um homem verde excepcionalmente velho, sua aparência impressionante até mesmo entre essas pessoas estranhas. Ele usava roupas tecidas de videiras e folhas que tinham se tornado fulvas com a idade. Em sua mão estava uma bengala feita de represeiro, intrincadamente esculpida com rostos humanos, cada um distinto, alguns masculinos, alguns femininos, todos assustadoramente realistas. Esses não eram os rostos genéricos e inexpressivos normalmente vistos em represeiros. O velho homem verde curvou-se levemente quando eles se aproximaram. "Ó, Vossa Graça", ele cumprimentou, sua voz baixa e áspera. Antes que Robert pudesse responder, Gendry pulou, sua voz alta e estranha na clareira silenciosa. "Diante de vocês está Robert da casa Baratheon, primeiro de seu nome, Senhor dos Sete Reinos, protetor do reino, rei dos Ândalos, dos primeiros homens e dos Rhoynares." Robert reprimiu um suspiro, desejando por um breve momento que Lancel estivesse ao seu lado. Pelo menos Lancel tinha algum senso de oportunidade, pensou amargamente. Gendry interrompeu sem pensar, e agora estava ali, envergonhado, como se percebesse tarde demais o erro que havia cometido. Depois que Gendry terminou, Robert falou, sua voz cheia da autoridade de um rei. "Vim buscar orientação." O velho homem verde fechou os olhos, permanecendo em silêncio por um longo tempo. Robert esperou, sua paciência se esgotando, mas seu comportamento régio inalterado. Depois do que pareceu uma eternidade, o velho finalmente abriu os olhos e falou. "Se você veio me perguntar sobre a vitória", disse o velho suavemente, "então não posso ajudá-lo." A expressão de Robert permaneceu ilegível, embora seu maxilar tenha se contraído. "Então que orientação você pode me dar?" O homem verde encontrou o olhar de Robert com olhos calmos e antigos. "Se você veio perguntar sobre seu fim, eu posso te dizer. É no Ruby Ford." Os olhos de Robert se estreitaram, a menção de Ruby Ford mexendo com seu temperamento. Mais de um ano atrás, Viserys havia destruído sua frota, descaradamente invadindo o banquete de Robert para declarar que o mataria em Ruby Ford. Agora, esse velho estava ecoando a mesma profecia. A ideia de que seu destino já havia sido selado, e no mesmo lugar que seu inimigo havia previsto, o enchia de um profundo mal-estar. Ninguém aceitaria isso, Robert pensou amargamente. "Eu não." "Por quê?" A voz de Robert era fria e dura, carregada de descrença. "Você matou o homem que tentou salvá-lo. Você deve pagar por seus erros." O velho homem verde respondeu calmamente, suas palavras cortando profundamente. O rosto de Robert empalideceu. "O homem que tentou me salvar? O que você quer dizer? O estuprador tentou me salvar?" Ele mal conseguia conter sua raiva, a lembrança de um rumor surgindo em sua mente, a história de que quando o rei louco Aerys exigiu que Ned e Robert fossem entregues, foi Rhaegar quem persuadiu o rei a poupá-los. O pensamento era insuportável. Robert não conseguia aceitar as palavras desse assim chamado Senhor Pai, nem os rumores que o assombravam. Sua raiva transbordou. "Ele levou o amor da minha vida." Robert rugiu, sua fúria o abalando até o âmago. O velho homem verde permaneceu impassível. "Você realmente a amava?" "Claro que sim. Sonhei em passar minha vida com ela." Robert berrou, sua voz trovejando pela floresta. Folhas se soltaram dos represeiros e flutuaram até o chão, como se a própria natureza recuasse de sua explosão. Num acesso de raiva, Robert cuspiu no velho homem verde. "Vou queimar sua maldita floresta até o chão." Ele rosnou, sua voz venenosa de ódio. Mas nem isso foi o suficiente para satisfazer sua fúria. Ele agarrou o martelo das mãos de Gendry, seus músculos tensos enquanto ele o levantava, preparado para atacar. Antes que ele pudesse abaixá-lo, uma onda repentina de tontura o atingiu e ele desmaiou. Quando Robert acordou, ele não estava mais na floresta. Em vez disso, ele se viu deitado no barco, o balanço suave da água o trazendo de volta aos seus sentidos. Sua cabeça latejava, e seu peito parecia pesado, como se algo estivesse apertando seu coração. "Vossa Graça se descansou, deixe-nos desembarcar", veio a voz de Gendry insegura, mas firme. Por um breve momento Robert olhou ao redor confuso. Então, o peso em seu peito apertou, fazendo-o prender a respiração. Capítulo 378, Assassinos dos Dragões. Jon Connington, que havia prometido originalmente trazer 30.000 tropas, chegou com pouco menos de 20.000. No entanto, ele chegou 5 dias antes do esperado. Isso não apenas compensou a ligeira desvantagem no número de tropas, mas também garantiu que ele estivesse lá a tempo para a batalha decisiva com Robert. Foi uma decisão astuta e oportuna. Além disso, o exército de Viserys era muito superior ao de Robert, tanto em equipamento quanto em moral. Havia pouco suspense quanto ao resultado da batalha iminente. O velho capitão Hoyt foi o primeiro a chegar a Maidenpool, carregando o estandarte do dragão de 3 cabeças da casa Targaryen.
Quando seus pés tocaram o solo de Westeros, ele sentiu uma estranha sensação de irrealidade. Apenas alguns anos atrás, ele e Viserys chegaram a um acordo sobre os mercenários Windlong, e agora ambos estavam à beira de seus objetivos finais. Quase 60.000 tropas se reuniram em Maidenpool, mas a disciplina militar rigorosa era notável, algo que rendeu o respeito de Oit. Após alguns preparativos pré-batalha, Connington abordou Viserys para falar sobre sua filha mais velha, Vitória. Abençoada pelo Sete, a princesa está muito saudável, crescendo rápido e dormindo profundamente, Connington relatou com um sorriso paternal. Ele conhecia bem os perigos do parto em Westeros, onde a taxa de mortalidade infantil era assustadoramente alta tanto para famílias nobres quanto comuns. A saúde de Vitória parecia uma bênção dos deuses. Isso é maravilhoso. Como ela é? Viserys perguntou, mal conseguindo conter sua excitação. Esta era sua primeira filha em 2 vidas, e pensar nela o enchia de uma mistura de orgulho e desejo. Ele queria desesperadamente voltar e vê-la, mas a guerra amarrou suas mãos. Ela tem cabelos prateados e olhos roxos, embora sejam um pouco azulados. Suas orelhas são mais parecidas com as de Lady Chinelli, mas o resto, seus olhos e nariz, são todos seus, Connington respondeu, seu tom caloroso. Viserys esfregou as mãos de excitação, enquanto por perto, Daenerys sorriu com a notícia. O nascimento da princesa foi bom para a expansão da casa Targaryen. Embora Viserys já tivesse decretado que as crianças nascidas de suas concubinas ainda se dirigiriam a Daenerys como rainha-mãe, ela sabia que elas não eram verdadeiramente suas. No entanto, foi um passo importante para sua casa. Dany contou silenciosamente nos dedos, percebendo que faria 16 anos em pouco mais de um ano. No entanto, apesar da família crescente, ainda havia apenas 2 senhores dragões na casa Targaryen, e sua posição estava longe de ser segura. Ela olhou para Viserys, imaginando quando eles finalmente encontrariam a estabilidade para se casar e fortalecer ainda mais sua linhagem. Enquanto Daenerys observava Viserys, que ainda perguntava ansiosamente a Connington sobre a aparência de sua filha, Vitória, ela murmurou suavemente, Vilen-Reis. Seus pensamentos estavam momentaneamente distantes, mas a visão dos estandartes do lado de fora a trouxe de volta ao presente. O veado coroado amarelo da casa Baratheon balançava ameaçadoramente ao vento, anunciando a tempestade que se aproximava. O exército em Arrinhal estava se reunindo, preparando-se para atacar as forças de Viserys. Mas antes da batalha, várias vidas seriam sacrificadas, oferendas aos estandartes Lannister tremulando ao lado dos de Robert. Robert estava friamente na plataforma de execução, observando 7 nobres que tentaram assassiná-lo. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas, laços em volta do pescoço, precariamente em blocos de madeira. Eles foram pegos tentando matá-lo, e agora enfrentavam as consequências. Entre eles estava Sor Raymond Darry, o líder. Despido até a cintura, seu corpo estava machucado e machucado. Seu nariz quebrado, um olho inchado e fechado, e seu torso coberto de cortes e hematomas. Ele parecia uma cabaça ensanguentada, mas não havia medo em seus olhos. Ele encarou Robert com desafio. Sua postura era a de um homem abraçando o martírio, pronto para enfrentar seu destino com determinação inabalável. Inspirado pelo ousado ataque noturno de Viserys em Summeral, Raymond acreditou que suas ações ousadas poderiam apressar o fim da guerra. Com todos os seus 4 irmãos mais velhos tendo caído ao lado de Rhaegar no campo de batalha, Raymond sentiu que era seu dever continuar a luta. Em sua mente, ele não poderia ser deixado para trás. Em segredo, Raymond havia reunido um grupo de nobres das terras fluviais ainda leais à casa Targaryen, esperando assassinar Robert em Arrinhal e trazer um fim rápido ao conflito. Eles se autodenominaram os Dragões, em homenagem à causa de Viserys. Raymond assumiu o apelido de Dragão Amarelo, e os outros adotaram nomes de dragões, esperando que sua tentativa de assassinato fosse tão rápida e devastadora quanto o fogo do dragão. Mas, de alguma forma, o plano havia sido traído, seus movimentos descobertos antes que pudessem atacar. Raymond não conseguia entender como o plano deles havia se desfeito tão completamente. Graças à Bruxa Vermelha, onde quer que ela esteja agora. Robert pensou, sua mente vagando brevemente para Melisandre. Ela lhe dera um tipo completamente diferente de experiência, durante seu tempo na corte. Embora a última missão que ela supervisionou tivesse falhado, as noites que passaram juntos deixaram uma impressão duradoura nele. Na plataforma de execução, Gendry se aproximou, interrompendo seu devaneio. Vossa Graça, tudo está pronto, ele disse. Robert levantou-se de seu assento e subiu na plataforma alta, cada movimento seu observado pelos senhores reunidos das terras fluviais e das terras da coroa. Enquanto ele examinava a multidão, ele viu os estandartes de veado amarelo da casa Baratheon tremulando na brisa. Mas entre eles também estavam o esturjão azul da casa Tully, os leões escarlates e dourados de Lannister, e até mesmo o lobo gigante da casa Stark. Robert, ainda sem saber que o exército do norte havia retornado, acreditava que Ned estava segurando Bitter Bridge em seu nome. Virando-se para se dirigir aos nobres abaixo, Robert começou. O filho do rei louco, o irmão do estuprador, retornou. Vida longa a vossa graça Viserys. O grito veio da multidão, interrompendo Robert no meio da frase. Era Sor Raymond Darry, desafiador mesmo com as mãos amarradas e vários dentes arrancados. Sua voz estava rouca, mas inflexível. Um Lannister avançou e acertou um soco no rosto já machucado de Raymond, mas o golpe apenas incitou os outros. O resto dos assassinos condenados, apesar dos corpos machucados, se juntaram ao grito de Raymond. Vida longa a vossa graça Viserys.
Vida longa a Viserys. Vida longa aos Targaryens. Vida longa aos dragões. Vida longa aos 7. Seus gritos eram irregulares, dentes faltando, palavras arrastadas, mas eram altos o suficiente para interromper os procedimentos. Eles não tinham ilusões sobre seu destino. Seu único objetivo agora era lançar a execução no caos e insultar Robert uma última vez. Quando os guardas conseguiram amordaçá-los, o estrago já estava feito. O clima estava azedo, a cerimônia descarrilou. Edmure Tully, parado ali perto, suspirou de frustração. A atmosfera de autoridade que deveria ter acompanhado o discurso de Robert havia evaporado. Robert, fervendo de raiva, virou-se para a multidão. Nesta batalha, eu os liderarei para matar os Targaryens restantes. Que aqueles bastardos incestuosos sejam expulsos de nossas terras. Com um floreio dramático, ele desembainhou sua espada e apontou para Raimund e os outros supostos assassinos, seus olhares desafiadores encontrando os dele. 7 soldados deram um passo à frente, chutando os suportes de madeira abaixo de Raimund e seus companheiros. As cordas apertaram e, quase instantaneamente, o peso de seus corpos quebrou seus pescoços. Seus rostos ficaram vermelhos enquanto seus olhos se arregalaram e a saliva pingou de suas bocas. Eles se contorceram e lutaram brevemente antes de ficarem moles, sua rebelião extinta. Na tradição Westerosi, nobres geralmente recebiam a dignidade de uma decapitação, enquanto plebeus eram enforcados. Mas Robert pretendia que isso fosse um insulto final a Raimund e seus conspiradores, traidores aos seus olhos, não merecedores da morte de um nobre. Com seus corpos ainda balançando na forca, Robert levantou a voz mais uma vez. Saiam. Sob seu comando, o exército saiu de Arrinhal pronto para marchar para a batalha, pronto para arriscar tudo na luta final contra os remanescentes da Casa Targaryen. Capítulo 379. Ofensiva verbal. Mais de 100.000 soldados foram mobilizados a mais de 30 milhas do lago Godzai. As bandeiras e armaduras de ambos os exércitos eram dominadas por preto e amarelo, estendendo-se de suas posições até o horizonte. A tensão opressiva pesava fortemente sob o céu sombrio, piorada ainda mais pelas nuvens escuras que pairavam no alto, tão espessas que pareciam que poderiam esmagar tudo abaixo. Embora fosse apenas meio da tarde, a luz fraca fazia parecer que o crepúsculo já havia caído. Uma tempestade era claramente iminente. Normalmente, antes de uma batalha, o ar estaria cheio do grasnar sinistro dos corvos. Mas hoje, com o dragão pairando e sibilando sobre o campo de batalha, nem mesmo um corvo ousou aparecer. Os ratos subterrâneos estavam desesperadamente cavando mais fundo, tentando escapar da presença da besta. Costuma-se dizer que a arrogância em soldados leva à derrota, mas havia pouca razão para o exército de Viserys não se sentir orgulhoso. Suas forças somavam 60.000 contra 50.000 do inimigo, dando-lhes uma vantagem distinta. Nosso equipamento e moral são superiores, ele pensou, e claro, temos os dragões. Mesmo apenas circulando acima, eles colocariam uma pressão inimaginável nas forças do usurpador. Viserys poderia até usar a visão dos dragões para retransmitir atualizações em tempo real da batalha para a mesa de areia do centro de comando. Na minha opinião, nem precisamos dos dragões, Eustace comentou. Só deixe Vossa Graça e a princesa assistirem do céu enquanto capturamos Robert vivo. Eustace já havia percebido há muito tempo que essa provavelmente seria a única batalha dessa escala, 100.000 homens que ele veria. Esse confronto seria mais massivo do que até mesmo a queima dos campos de Aegon, o Conquistador. Naquela época, os 3 dragões de Aegon tinham de 150 a 160 metros de comprimento, enquanto os dragões de Viserys tinham apenas 1/8 do tamanho. Isso deu a soldados comuns como nós uma chance de reivindicar alguma glória. Caso contrário, se Viserys tivesse dragões do tamanho dos de Aegon, ele não precisaria de 60.000 tropas, ou mesmo 6.000. Ele já teria ido direto atacar Arrinhal agora. Enquanto isso, o acampamento de Viserys parecia intocado pela tempestade que se formava. Os homens conversavam animadamente com muitos como Brune, já planejando como gastariam seus despojos após a guerra. Mais cedo, enquanto inspecionava o quartel, ouvi um soldado discutindo onde ele poderia estabelecer sua nova terra assim que a vitória fosse garantida. É compreensível que soldados comuns pensem dessa forma. A luta brutal, cara a cara, no campo de batalha os força a esquecer todo o resto. Mas é perigoso para os nobres no comando se entregarem a tais pensamentos. Esse tipo de excesso de confiança pode levar a erros. Viserys deve lembrá-los da seriedade desta batalha. Sor Brune, você se lembra do que eu disse? Que até um dragão lutará com toda a sua força, até mesmo contra um leão. Viserys perguntou, seus olhos examinando a sala. Ele então se dirigiu aos outros, seu tom ficando mais enérgico. Esta batalha deve aniquilar o exército do usurpador. O inverno está chegando. Não me dê uma luta ruim. Se alguém causar perda subestimando o inimigo, eles podem esquecer seus feudos e títulos. Você me ouviu? Sim, Vossa Graça. Veio a resposta unânime, embora todos estivessem chocados. Viserys raramente falava com tanta intensidade. Ninguém ousava subestimar o restaurador, o homem que havia surgido do nada. A gravidade do momento foi interrompida por uma comoção repentina. Vossa Graça, Vossa Graça. Um batedor entrou apressado, segurando um envelope. Vossa Graça, Ponta Tempestade foi capturada pelo príncipe Doran. Viserys olhou para os nobres e oficiais na tenda, o canto da boca se erguendo em um pequeno sorriso. O clima na sala mudou conforme suas palavras foram absorvidas. Assim que ele estava prestes a falar novamente, outro batedor entrou. Vossa Graça, o Lord Mace capturou Silveril e Corfield.
Os exércitos de Derrit marcharam para as Westerlandes em força. Além disso, pode chover mais tarde, e chover forte. Isso será uma vantagem para nós. Seria melhor adiar. No acampamento de Robert, Santanis estava metodicamente dando ordens para a batalha. Quase todos tinham uma tarefa a completar. No entanto, Robert, como comandante em chefe, parecia perdido em pensamentos. As palavras do Senhor Pai ecoaram em sua mente. Depois de todos esses anos, a lembrança ainda persistia, mas Robert havia se treinado para ignorar tais pensamentos. Os Targaryen lhe deviam por Lyanna, ele disse a si mesmo amargamente. Quando um homem teve que receber ordens de um fantasma? Não, Robert nunca permitiria que alguém falasse dele dessa forma. Em sua mente, ele poderia morrer na próxima batalha em qualquer lugar, mas definitivamente não em Rubiford. Vossa Graça, Vossa Graça. A voz de Santanis interrompeu o devaneio de Robert. Robert olhou para ele, sem dizer nada, mas indicando que estava ouvindo. Viserys disse que quer ver você. Você me viu? Sim, ele diz que isso é um assunto entre ele e você. Ele o convida para um duelo entre nossos exércitos, com o perdedor deixando Westeros para sempre. Robert olhou ao redor da tenda para os rostos dos presentes. Todos o observavam atentamente, os olhos cheios de expectativa. Eles me querem morto em um duelo, ele pensou sombriamente. Isso os pouparia do trabalho. Mas Robert não era tolo. Se nem a Bruxa Vermelha conseguiu destruir Viserys, como ele poderia fazer isso sozinho? Quem não sabe que Viserys é o melhor em usar bruxaria? Eu não vou cair nessa. Diga a ele que nos encontraremos no campo de batalha, disse Robert com firmeza. Santanis assentiu em concordância. Essa foi a decisão certa. Sua mão repousava sobre o punho da espada em sua cintura, a chamada espada do Portador da Luz, um presente de Melisandre. Apesar de sua aparência um tanto mágica, a lâmina parecia não possuir nenhum poder extraordinário. Santanis sabia que sua única esperança era derrotar Viserys em batalha aberta e libertar as terras ocidentais de seu domínio. Agora não era hora de riscos. Pycelle, no entanto, tinha pensamentos diferentes. Ele acreditava que o melhor resultado para a Casa Baratheon seria um tratado de paz com Viserys. O assento do Lorde e Ponta Tempestade certamente estão perdidos, Pycelle refletiu. Ser nomeado um mero cavaleiro seria o melhor resultado para nós. Mas ele não estava pronto para desistir de sua vida atual. Além disso, Viserys estava convencido de que Pycelle havia deliberadamente permitido a entrada das forças de Tywin. Ao contrário de Baelys, que podia negociar com coroas, terras e Ponta Tempestade para salvar sua pele, Pycelle não tinha nada. Se a guerra for perdida, terei sorte se desfilar nu pelas ruas for a pior das minhas punições. Ele estremeceu com o pensamento. Não, certamente encontrarei um fim muito mais horrível. Esse medo é o motivo pelo qual Pycelle continuou sendo um firme defensor da guerra. Enquanto os comandantes refletiam sobre seus pensamentos privados, a voz de Viserys de repente soou do alto, ecoando como um trovão. Soldados! Eu sou Viserys Targaryen. Suas palavras causaram um arrepio no acampamento. Normalmente, quando os generais despertavam seus homens antes de uma batalha, eles embelezavam ou mentiam descaradamente. Especialmente quando enfrentavam probabilidades desfavoráveis, tudo para convencer os soldados a lutar e morrer por eles. Mas a ofensiva gritante de Viserys parecia diferente. Era como uma onda de tropas avançando, dando um golpe em seu moral antes mesmo da batalha começar. Na tenda de comando, rostos escureceram ao ouvir a voz de Viserys. Todos sabiam o que isso significava, mas não havia como tapar os ouvidos dos soldados. Eles só podiam assistir impotentes enquanto as palavras dos Targaryen ecoavam pelo acampamento. Por todo o acampamento de Robert, os homens pararam o que estavam fazendo. Cavalos ficaram sem comida, armas ficaram sem polimento, conversas ficaram em silêncio. Até mesmo aqueles que oravam em solidão, esperando não enfrentar a morte pelo fogo do dragão, cessaram suas orações e ficaram de pé, olhando para o céu. Acima deles, um enorme dragão pairava sob as nuvens escuras. Pare de lutar pelo usurpador. Viserys gritou de cima. Eu só quero a cabeça do usurpador. Se você se retirar do campo de batalha agora, considerarei isso uma aliança renovada com os Targaryen, e você não será responsabilizado por nada. Os soldados ficaram paralisados, com os olhos fixos no dragão e os corações pesados de incerteza. Capítulo 380, Decisão Final. Viserys e Dany olharam para o acampamento de Robert, que antes estava sem vida, mas agora estava agitado. Storm's End caiu, e os exércitos de Derrit entraram nas Westerlandes. Saia, soldados, e pense em suas famílias, em seus filhos que ainda vão nascer, em suas esposas esperando em casa. Viserys gritou para as tropas abaixo. Dany se juntou a eles, ecoando suas palavras. Suas famílias e lares os aguardam. A menção de família e lar pareceu quebrar a última das resoluções de muitos soldados. Mesmo durante os piores momentos para os Targaryen na Guerra do Usurpador, eles tinham Riverrun e Dorne como aliados, tendo lampejos de esperança, porém ineficazes. Mas agora, os Baratheons estavam verdadeiramente isolados, sem nenhum apoio. No acampamento de Robert, Santanis estava em sua tenda, seu rosto tão inexpressivo como sempre, mas seus lábios estavam franzidos, e seus dentes cerrados em frustração. Durante o cerco de Ponta Tempestade, ele resistiu porque Robert ainda estava lutando em outro lugar, dando-lhe esperança. Enquanto Robert vencesse, o cerco terminaria por si só. Dessa vez foi diferente. Viserys nem precisou lutar contra eles, ele poderia quebrá-los por meio de pura guerra psicológica. Desespero, pensou Santanis.
O sentimento de desesperança começou a se espalhar pelo exército como uma doença. Naquele momento, um batedor entrou correndo. Vossa Graça, a situação é ruim. Dezenas de cavaleiros das terras fluviais desertaram. A notícia foi um golpe devastador. A deserção diante da batalha destruiu o pouco moral que restava. Estava claro para todos agora. Eles não podiam mais se dar ao luxo de atrasar. Eles tinham que atacar. Para o inferno com a chuva. Ordene ao exército que ataque. Prepare-se para atacar. Santanis latiu. Enquanto isso, Viserys e Dany, ainda gritando sobre o acampamento de Robert, viram pelo menos 4 ou 5 ondas de soldados fugindo em grupos, variando de dezenas a centenas. Atrás deles, esquadrões da morte perseguiam os desertores, prontos para executá-los. Viserys trocou um olhar com Dany, e eles se entenderam instantaneamente. Juntos, eles lideraram seus dragões para intervir, pretendendo proteger os desertores. Entre os que fugiram estava Calor Malister, um primo de Jason Malister, o mesmo Jason que ameaçou Sor Raimund e o executou. Em teoria, Calor deveria ter sido um leal ao lado de Robert, mas ele havia se tornado profundamente pessimista sobre a guerra. Embora ligado à causa de Robert por dever familiar, ele ansiava por uma saída. Quando Viserys prometeu perdão aos que desertaram, Calor aproveitou a oportunidade. Sob o pretexto de inspecionar o acampamento, ele e vários cavaleiros roubaram cavalos e saíram correndo esperando escapar. Perseguindo-o com intenção mortal estava ninguém menos que o próprio Jason Malister. Calor, volte! Seu traidor! Jason gritou, sua voz cheia de raiva. Mas Calor não olhou para trás. Ele continuou cavalgando, levando seu cavalo ao limite. Ele sabia que Jason era o melhor cavaleiro e arqueiro, e a percepção de que ele estava sendo alvo fez os cabelos da sua nuca se arrepiarem. De repente, o ar foi perfurado pelo rugido ensurdecedor de um dragão. Tanto o grupo de Calor quanto os homens de Jason se viraram horrorizados. Um dragão amarelo desceu do céu, suas asas enormes lançando uma sombra escura sobre eles. Com um grito aterrorizante, o dragão liberou uma torrente de chamas negras. O fogo engolfou Jason e seus guardas, reduzindo-os, e seus cavalos, a cinzas em um instante. Calor, olhando para trás, não viu nada além de um pedaço de terra chamuscada onde seu primo estivera momentos antes. Jason havia desaparecido, como se tivesse sido apagado da existência. Calor virou o olhar para cima. Viserys cavalgava nas costas do dragão, seus cabelos prateados chicoteando ao vento. A visão fez o coração de Calor disparar de medo, mas ele se forçou a gritar, vida longa a vossa graça, Viserys. Sua voz tremeu, mas os soldados ao redor dele rapidamente ecoaram seu grito, vida longa Viserys. Com confiança renovada, eles cavalgaram em direção ao acampamento do exército, prontos para desertar. De volta ao acampamento de Robert, as deserções cobraram seu preço. Robert observou em silêncio sombrio enquanto pelo menos 1000 homens o abandonaram, atraídos pelas promessas de Viserys. Se isso continuar durante a noite, ele pensou amargamente, ainda mais se voltarão. Determinado a agir, Robert rapidamente reorganizou suas forças e deu a ordem de atacar. Os estandartes amarelos da Casa Baratheon se espalharam como uma onda violenta enquanto Robert liderava o núcleo de seu exército restante, cerca de 1000 homens, em direção à linha de frente. Ele até trouxe os últimos 5 Kingsguard com ele, prontos para um ataque desesperado. Do outro lado, Viserys permaneceu calmo, cavalgando alto em seu dragão. Sua mera presença no campo de batalha foi o suficiente para elevar o moral de suas tropas muito mais do que se ele estivesse a cavalo. Seu exército, composto principalmente por imaculados, manteve-se firme com a precisão calma e disciplinada de guerreiros veteranos. Se o ataque de Robert era uma onda quebrando para frente, as tropas de Viserys eram como uma represa negra imóvel, mantendo-se firme contra o ataque. Ataque! Ataque! Os comandos de Robert soaram, mas as diferenças em números, equipamentos e habilidades eram muito grandes. Os Imaculados, seus corpos totalmente blindados, avançaram como uma maré implacável. Os dois exércitos se enfrentaram, mas as forças de Viserys avançaram firmemente, deixando para trás um rastro de sangue vermelho escuro e corpos mutilados. Suas baixas foram mínimas em comparação. Bem acima do campo de batalha, Convira, um dos comandantes de confiança de Viserys, comandava os Imaculados com precisão. Compreendendo o terreno e sua vantagem em equipamento, ele os organizou em uma formação de cunha, a concentração mais espessa de soldados no centro, projetada para perfurar as linhas de Robert. De tempos em tempos, Convira olhava para os dragões circulando acima. Eles não eram apenas símbolos aterrorizantes de poder. Eles estavam guiando os movimentos do exército. Os dragões voavam em formações específicas, sinalizando pontos ideais de ataque. A presença deles até ajudava os arqueiros, tornando seus tiros mais precisos e mortais do que o próprio fogo do dragão. Robert, tendo sido treinado em estratégia militar por Jon Arryn, reconheceu a formação imediatamente. Ele rapidamente ordenou que seus homens implantassem as flechas de cama, enormes parafusos matadores de dragões projetados para derrubar as feras. Se eles pudessem quebrar a formação, isso poderia mudar o rumo da batalha. Segure! Segure! Solte! Robert rugiu, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Centenas de flechas grandes e mortais dispararam para frente como lanças, cortando o ar e rasgando a formação imaculada. Os raios eram poderosos, imparáveis por escudos comuns. Mesmo os imaculados, por mais bem blindados que fossem, não conseguiram escapar ilesos. Alguns caíram sob a barragem, a força das flechas era demais para suportar.
Por um breve momento, Robert sentiu um lampejo de esperança enquanto observava os Imaculados vacilar, sua marcha constante diminuindo. A nuvem escura pressionando seu peito pareceu se levantar, mesmo que apenas um pouco. Mas sua esperança durou pouco. Em segundos, os Imaculados atrás dos soldados caídos deram um passo à frente, preenchendo as lacunas com precisão. Sua formação, aparentemente moldada em ferro, avançou novamente, seu ritmo ininterrupto. A marcha sincronizada de seus pés blindados parecia ecoar nos ouvidos de Robert, cada passo como um martelo batendo em seu coração. Robert nunca tinha visto nada parecido. Cada passo ele pensou sombriamente, parece que está me esmagando. No flanco direito, Santanis finalmente desembainhou sua espada, Ligo Bringer. A lâmina emitia um brilho laranja e vermelho fraco, tremeluzindo como brasas. Ela emitia uma estranha sensação de calor, mas esse calor era uma ilusão. Não havia calor real. Santanis nem teve a chance de anunciar para aqueles ao seu redor que ele segurava a lâmina lendária. Para os outros soldados, parecia uma espada comum feita de algum material desconhecido. Quanto ao seu poder, não havia sinal dele. Em meio ao caos, a luz de Ligo Bringer não era mais perceptível do que a de uma tocha fumegante em uma tempestade. Ela fez pouco para levantar o ânimo daqueles ao seu redor. Das costas do seu dragão, Viserys notou a espada brilhante na mão de Santanis. Fosse ou não o lendário portador da luz, Viserys sabia de uma coisa, ele a queria para si. Enquanto os cavaleiros erguiam suas espadas abaixo, Viserys começou a recitar um feitiço. Ele cantou de cima de seu dragão, o encantamento fluindo suavemente de seus lábios. De repente chamas irromperam ao longo das lâminas de aço da cavalaria, lançando um brilho assustador sobre o campo de batalha. Os Dothraki, que agora empunhavam sabres de cabo longo redesenhados pelo próprio Viserys, rugiram em uníssono. Suas velhas lâminas curvas eram mais curtas, devido à falta de ferro gusa. Mas agora com essas armas mais longas e iluminadas por chamas, os guerreiros Dothraki eram imparáveis. Abaixo, o campo de batalha se transformou em uma selva de aço em chamas. Vida longa, vossa graça Viserys! Gritaram os Dothraki enquanto atacavam, seus sabres flamejantes de 3 pés de comprimento cortando o ar. O fogo iluminou seus rostos selvagens e determinados enquanto eles cantavam o nome de Viserys com reverência. A carga repentina, a onda de sabres flamejantes e os gritos dos Dothraki destruíram o frágil moral das tropas de Santanis. A visão da cavalaria empunhando fogo avançando sobre eles foi mais do que eles podiam suportar. Diante de cavaleiros superiores e melhor equipamento, o exército de Santanis começou a ruir quase imediatamente. Santanis, liderando a guarda real, tentou se preparar para o ataque Dothraki, mas as chamas ao redor dele ficaram mais quentes e escuras. Ele se viu envolto em fogo negro enquanto a cavalaria atacava de frente. Por vossa graça! Eustáci berrou enquanto liderava 300 cavaleiros negros, avançando como uma lâmina negra direto contra as defesas antiaéreas fortemente protegidas de Robert. Esses cavaleiros tinham a intenção de cavalgar com Viserys e derrotar o regicida durante sua última campanha. Mas quando o regicida surpreendentemente desertou para o lado de Robert, isso deixou um gosto amargo na boca de Eustáci. Após retornarem, eles não dormiram por 2 dias, passando horas polindo suas armaduras que agora pareciam indignas de cavaleiros que falharam em sua missão. Desta vez, eles estavam determinados. Sua armadura, preta e brilhante, provaria sangue hoje. Enquanto os cavaleiros Asa do Dragão os atacavam, Edmure e Tully, comandando os arqueiros de Robert, manteve-se firme. Firmes! Firmes! Deixem que eles se aproximem! Ele gritou. Embora Edmure não fosse um grande guerreiro em combate pessoal, ele tinha um senso aguçado para a estratégia. Seus instintos afiados salvaram suas forças durante a Batalha de Stone Mill, onde ele se defendeu do exército da montanha. Agora, ele observava os cavaleiros negros cavalgando para o alcance perfeito. Soltem! Edmure gritou, e uma saraivada de flechas voou pelo ar, batendo contra a armadura dos cavaleiros negros. As flechas deixaram apenas leves arranhões brancos, mal diminuindo a velocidade de sua investida. Os Black Knights atacaram a linha defensiva de Edmure sem hesitação, com seu ímpeto ininterrupto. Mate! Esmague esse lixo! Eustáci rugiu, sua voz cheia de excitação. Para ele, essas defesas, a única ameaça ao dragão de Viserys, não eram nada além de um obstáculo a ser destruído. Em sua mente, espadas eram as verdadeiras armas de guerra, e ele teria visto arcos e flechas serem eliminados completamente da existência. Bem acima, Viserys, empoleirado em seu dragão amarelo, fervia de raiva. O que esse idiota está fazendo? Pensou, mal conseguindo conter sua frustração. Esses preciosos Scorpions deveriam ser salvos para os White Walkers, não desperdiçados aqui. Seu dragão pairou sobre Eustáci, batendo suas asas em agitação, como se tentasse tirar o cavaleiro de sua investida imprudente. Eustáci, alheio ao seu erro, continuou até que um jovem soldado gritou para ele, finalmente o fazendo parar. Enquanto isso, Edmure, percebendo o perigo de cima, virou-se para fugir, mas Viserys não estava disposto a deixá-lo ir. O dragão amarelo desceu cortando a fuga de Edmure. O senhor Tully congelou, seu sangue gelando quando ele se viu cara a cara com a besta. O olhar fixo do dragão fixou-se nele, e parecia que um tanque de água gelada havia sido despejado em seu peito. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.